O digital, eu não tenho nem como te dizer o peso e a relevância que isso teve e tem nos outros negócios que eu decidi construir. Como é que eu faço para fazer o Instagram, ou enfim, as pessoas corretas chegarem até o meu perfil, sendo que eu não sei como é que está sendo distribuído esse conteúdo aqui? Existe uma maneira de você entender suas habilidades, que é olhar para seus pais. A história já foi contada. A gente toma a decisão da relevância todos os dias quando a gente vai produzir um conteúdo. E uma dessas pessoas que eu tava é uma das pessoas públicas, né? E essa pessoa tá quebrada, velho. Tipo assim, ela tá muito ruim financeiramente. Você ser bom no que você faz não é muito difícil. É que as pessoas, elas são preguiçosas e pouco criativas. A comunicação na internet, ela é feita através de bolha. Só que aí a gente atrapalha isso, porque a gente quer falar com todo mundo que nos acompanha. Um dos maiores nomes de conteúdo orgânico no Brasil. Começou administrando páginas e criou o SMS Indelicado. Hoje, o maior perfil de diálogos do mundo. De lá pra cá, gerou mais de 25 milhões de seguidores sem mídia paga e formou mais de 20 mil alunos em crescimento e vendas pelo Instagram. Marido da Ana Lívia e pai da Annalise, é vencedor do prêmio IBEST Top 3 Marketing Digital, autor do best-seller Liberdade Digital e já esteve nos bastidores de grandes operações, inclusive como ex-sócio do Grupo Primo, ao lado de Thiago Nigro, a quem ajudou a dobrar resultados no orgânico. Hoje, além de palestrar e mentorar players do mercado como Pedro Sobral e Leandro Aguiari, lidera uma operação de afiliados que movimenta mais de 16 milhões mês e cria métodos práticos para transformar perfis em máquinas de atração, audiência e caixa. O convidado de hoje é o Iese. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Outsidercast, o podcast onde a gente revela as cartas dos bastidores dos maiores players do digital. Já tem vários episódios que estão disponíveis, você já pode escutar Spotify, YouTube, e hoje a gente vai bater um papo muito rico com uma pessoa que é expert em crescimento, em viralização e outros assuntos também que a gente vai falar aqui, que é o Iese. Irmão, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar bater esse papo aqui comigo. Pô, que honra, obrigado você, cara. Vai ser um prazer estar aqui, contribuir com a turma aí. Vamos lá, né? Você já falou que tem umas cartas aí, eu já tô começando a ficar meio ansioso, mano. Não sei o que tem nesse negócio, você falou que é pessoal, imagina. Eu sei que quase todo papo eu meio que esqueço. Eu começo a perguntar e quando é no meio, aí eu tem a carta. Mas eu já vou começar com ela aqui e explicar para quem ainda não viu, tá escutando pela primeira vez. A gente tem algumas cartas aqui, eu vou embaralhar e você vai puxar, mas a gente só vai responder no final do episódio, porque são perguntas mais polêmicas. Então, Mas já vai ler a pergunta agora? Não, tu vai puxar isso, cara. E tu vai me entregar, tá? Bota para baixo, não lê. Aí, me entrega. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Massa, essa pergunta aqui é interessante. Então, no final do episódio, a gente vai ler. Então, vamos lá, Iese. Para quem... Muita gente que está escutando esse podcast provavelmente conhece, já conhece a tua história, mas teve algo bem interessante que aconteceu, que foi o seguinte. Tu conquistou o que a maioria sonha no Instagram, que é crescer, virou referência, faturou milhões, estava dos lados grandes, aí de repente você sumiu. Qual foi o momento exato do chega e o que aconteceu naquele dia? Você estava no auge, depois de repente sumiu, como que foi isso? Perfeito. Cara, acho que começou muito quando a minha filha nasceu, né? A Annelise nasce. E aí eu começo a refletir muito sobre o que eu tô fazendo, o que eu tô construindo. E aí, olhando bem pra isso, eu não me sinto satisfeito com o que eu tô fazendo ali. E aí eu penso, cara, como eu gostaria que a minha filha, né? Ou a minha esposa e a minha família, elas me vissem, ou enfim, que tipo de vida eu gostaria de construir aqui. E aí, pensando naquilo, eu olho para o que eu tinha feito, né, a nível de empresa, e eu não fico muito satisfeito com o que eu tinha feito. E por quê? E assim, eu nem queria começar com um balde de água fria, mas aquilo foi muito com relação ao que eu tinha feito. Eu olhava para minha empresa e eu pensava assim, se eu quiser parar com isso daqui se mantém de pé, isso daqui continua faturando, eu, Iese, ainda não tinha sido capaz de responder essa pergunta com sim. Pode ser que outras pessoas consigam chegar nesse sim no mercado que eu estava ali? Pode ser que sim. Eu não tinha conseguido. E eu, inclusive, não via nem caminhos para isso. Porque eu sempre ficava, e parece, né, clichê, porque muita gente fala, o mercado do digital e tal, você não consegue... parar de usar a sua imagem e tal, é clichê, beleza, tem muita gente que fala isso, mas eu acho que existem caminhos sim, se você quiser construir um negócio sólido ali. Só que olhando para as minhas habilidades, cara, isso é uma questão muito minha. Eu me respeito muito, velho. Eu olho para mim e eu penso assim, cara, eu consigo fazer isso?
Eu me sinto feliz fazendo isso? Eu consigo colocar o máximo da minha performance aqui? E as respostas, elas não eram boas, entende? Eu não conseguia chegar em vários sims e me sentir satisfeito com aquilo. Então eu falei assim, cara, onde eu pego as minhas habilidades em outro mercado e eu consigo aplicar e ganhar dinheiro, enfim, construir um negócio. Porque não era só sobre ganhar dinheiro, era muito mais sobre construir um negócio. Eu tinha algumas metas e uma das minhas metas era empreender num negócio, vender esse negócio e partir para outras coisas. Eu gosto disso. Eu sou criativo, então eu gosto de criar coisas, fazer coisas diferentes. E tá tudo bem, porque eu só me respeito e me respeitando eu entendo que a minha melhor habilidade é eu vou aplicar energia aqui nisso, vou fazer isso se desenvolver, crescer, talvez passar por um evento de liquidez e depois partir para um próximo desafio. Esse sou eu. E me entendendo, eu consigo entender que... Me entendendo, né? Olhando para mim, eu consigo fazer isso da melhor forma. Então, enfim, há 2 anos atrás eu olhei para isso e falei, cara, vai ser dolorido. Porque é dolorido quando você chega num lugar que eu cheguei, né? Que é um lugar que, igual você disse, muitas pessoas elas gostariam de chegar. É dolorido você olhar e falar assim, cara, eu vou deixar isso aqui? É muito difícil. E foi difícil. Porque eu olhava e falava, caraca, isso aqui é o dinheiro certo. Eu sei que se eu fizer, vai voltar tanto de grana. Pô, eu vou continuar crescendo ali, mesmo que de um jeito que eu não gostaria muito, vou continuar crescendo. Mas eu tomei a decisão que era mais difícil naquele momento. Falei assim, vai doer, vai ser complicado. Inclusive, essa era uma pergunta que mexia muito comigo, né? Se fosse feita há 1 ano atrás, eu ficava pensando assim, cara, e se alguém te perguntar uma hora por que você sumiu, entendeu? Essa pergunta, ela não me deixava muito bem, porque é desconfortável. Mas aí, cara, 3 meses depois, uns 6 meses depois, o meu outro projeto que eu queria muito colocar na rua, já estava funcionando muito bem, e eu me sentia assim, tranquilo. Agora, assim, vem um ponto dentro dessa mesma pergunta. O digital, eu não tenho nem como te dizer o peso e a relevância que isso teve e tem nos outros negócios que eu decidi construir. Então, é uma conta incalculável. Construir autoridade, relevância, construir seguidores mesmo, qualificados, pessoas que se importam com você, é algo que me ajudou em todos os outros negócios que eu desenvolvi. E as pessoas não sabem metrificar o valor disso. Então, não é nem ganhar seguidores, vamos até tirar isso ali do cálculo, a tua relevância. É quem conhece você e sabe o que você é capaz de fazer, as pessoas que você já conseguiu ajudar, os resultados que você já entregou. Isso é relevância. Construir isso te ajuda em qualquer negócio, e me ajudou. Então, quando eu fui para um outro mercado, né, que é o mercado de afiliado, por exemplo, ou enfim, publicidade, as portas elas se abriram com mais facilidade, por quê? Alguém que trabalhava na empresa já me conhecia e aí falou para a pessoa correta e isso ajudou a acelerar. Então, assim, relevância ajuda muito. E aí foram todos aqueles anos de produção de conteúdo no YouTube. Eu ainda produzo, né? Mas não na mesma velocidade. Todos aqueles anos produzindo conteúdo no Instagram. E quando eu olho para o que eu fiz, foi muito mais sobre ser generoso do que qualquer outra coisa. Porque o maior impacto que eu causei nas pessoas não foi nem pelo que eu vendi. E sim pelo que eu consegui ensinar para elas em algum momento que foi muito especial para elas. Então foi um livro meu que elas leram, ou foi um vídeo no YouTube que elas leram, ou que elas viram, ou foi uma sequência de stories. Não foi só pelo produto que eu vendi, porque eu entendo hoje que, claro, o produto que você vende, ele gera muito impacto na vida de quem ali teve o resultado, que comprou, né? Mas você aumenta muito o impacto quando você também decide falar de outras coisas. Então, não necessariamente os meus vídeos eram sobre Instagram. Tinham muitos que não eram sobre isso, que eram sobre mentalidade. Mas que a pessoa, no momento correto, elas olhavam para aquilo e aquilo mexia com a história delas. Então, veja, produzir conteúdo, né, entregar alguma coisa para as pessoas, me ajudou demais quando eu decidi usar minhas habilidades em outro lugar. Legal. Falou vários pontos interessantes. Um primeiro que eu queria comentar aqui, que tu falou sobre essa questão da relevância que te ajudou em outros negócios, né? E aí eu estava anotando e me lembrei de um texto em Provérbios que diz que um bom nome vale mais do que muitas riquezas. E é justamente disso, né? Então, você construir um bom nome, teu negócio, empresarial, seja o que for, isso vai te abrir portas de uma forma que você atrai com novos fornecedores, você atrai com novos empresários, com o que for, as pessoas já te conhecem por conta do teu nome, né? E acho que quando Provérbios fala disso, né? Que um bom nome vale mais do que muitas riquezas, é justamente falando sobre isso, né? Que é uma coisa também que eu me importo também muito, justamente essa questão da entrega, do que eu vou fazer. Porque às vezes tem decisões que não são só lógicas, só financeiras, né?
E aí eu penso, tá, mas como é que será o impacto disso daqui no longo prazo, no médio prazo? Isso aqui era uma coisa que eu gostaria de estar fazendo? Foi um ponto que tu comentou também, eu achei bem interessante, né? E eu sempre penso nesse provérbio. E outra coisa legal que tu comentou foi sobre as entregas e as habilidades que tu tem para pensar em outras coisas, né? Tava refletindo quando tava falando sobre isso, até um pouco na minha história, quando eu comecei a vender os produtos ali no Perpétuo, que estava até comentando antes, né? Então eu tinha uma habilidade muito boa de tráfego, mas eu tinha também uma mentalidade de sempre ter coisas vendendo todos os dias. Eu já tinha essa mentalidade. Ao passar do tempo que eu fui meio que mudando o modelo de receita, né? Saindo de produtos mais baratos para produtos mais caros, eu tinha essa habilidade. Eu tinha essa mentalidade de eu tenho que construir algo que não dependa tanto de mim. Então, tá, no produto mais barato depende menos. Mas quando eu vou para quase uma prestação de serviço, uma mentoria, depende muito. Mas como é que eu uso esse mesmo princípio dentro dessa entrega, né? E aí foi isso que me fez, mesmo mudando um pouco o modelo, não querer trair algo ali que para mim era um valor, que foi o que tu comentou, né? E é engraçado como essa forma de pensar vai meio que moldando as decisões que você vai fazendo, né? Seja novos negócios, seja mudança de estrutura de negócio que você vai fazer. Foi algo que me moldou também. E que eu acho que é importante todo mundo estar estando no podcast também, escutar, porque vai chegar uma hora que não vai ser só sobre a grana do que você está fazendo, né? Porque chega um momento em que você vai ter que decidir, cara, e aí, eu vou para esse formato aqui que tá grana, mas não é algo que eu tô a fim de fazer, eu vou fazer algo que de fato ali eu acredito, né? Que eu vou acordar com vontade ali de fazer. Porque hoje, claro, né, trabalho é trabalho, é trabalhoso, mas eu acordo com vontade de fazer. Tipo, cara, eu gosto de fazer aquilo ali. Se você tivesse 10 vezes mais dinheiro, você estaria fazendo o que você está fazendo? Cara, estaria. Talvez não da mesma forma, mas estaria com digital, estaria fazendo isso. Que eu estava comentando contigo, né, um pouco tempo antes daquela ferramenta de ver nos dados, os insights. Nossa, dá para ver isso, dá para ver aquilo. É algo que pulsa ali. Então, você faz com esmero. E aí, quando você faz com esmero, o resultado acaba vindo, né? Só que é aí que tá, né? Quando as pessoas entram no digital, elas acabam fazendo o inverso, porque elas entram pela grana e elas acabam entrando nos caminhos errados, porque o que se vende é justamente isso, né? A questão da grana. Só que aí a pessoa ela acaba entrando por um caminho onde ela nem tem aquelas habilidades. As Sim. habilidades dela não ajudam ela a masterizar aquele processo. Então, quando você olha pra você, e parece uma coisa, tipo, clichê, muita gente já falou isso. Mas olhar pra você é entender os teus problemas e as tuas skills. Vamos colocar assim, eu tava tendo um papo com meu tio esses dias, e aí eu falei pra ele assim, existe uma maneira de você entender suas habilidades e também os seus pontos fracos, que é olhar pros seus pais. A história já foi contada. Então assim, quais são as habilidades e os pontos negativos que eles têm? É bem possível que muitos deles você tenha e nem sabe que tem ou tenta esconder. Então assim, a tua mãe, quais são as coisas que você olha nela que você não curte? Será que você não tem e tá tentando esconder de alguma forma? Ou às vezes você até acha incrível falar que você é diferente dela naquilo, mas talvez seja mais parecido que você gostaria de ser, sabe? Ou de admitir. E isso é muito massa, porque você tem uma história que já foi contada e as conclusões daquelas habilidades ou daquelas falhas. Só que nas falhas tem como você agir e nas habilidades tem como você masterizar. E é justamente masterizar as suas habilidades que vão fazer com que você ganhe mais dinheiro. Porque é isso, a pessoa que ganha mais dinheiro não é que ela é melhor que a outra. É só que ela masterizou uma habilidade mais do que outras pessoas. Então, eu entrei nas redes sociais em 2013. Aí a pessoa, o Yezer entende sobre rede social. Mas na verdade não é, que eu entrei em 2013. E existe muito uma questão que quem faz as coisas primeiro tá muito na frente, não tem como não ser, sabe? Isso pra tudo. Aquilo que você começa primeiro, você tem muitas chances de ter mais resultado. Veja, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT pode ser que não seja a melhor das inteligências artificiais. Mas, é mais usual, talvez, seja a que as pessoas mais gostam, porque foi a primeira, digamos assim, foi a que se popularizou mais rápido. Então, existe isso, não tem como negar, sabe? E você pode ver isso em tantas outras áreas, as que entram, que começam, né, primeiro, ou enfim, o uso das suas habilidades vão fazer com que você chegue a um nível que menos pessoas vão conseguir concorrer, sabe? Sim. Então, acho que é importante se conhecer para entrar em qualquer mercado, porque dinheiro dá para ganhar em qualquer mercado, desde que você tenha habilidade. Só que para construir habilidades, precisa ter paciência, precisa gostar do que tá fazendo. Eu, igual você, acordo todos os dias motivado a fazer uma coisa diferente ou algo melhor dentro da minha empresa. Mas não são muitas coisas.
São poucas coisas, só que são poucas coisas que eu todos os dias consigo ali imprimir alguma coisa diferente ou uma habilidade minha ali consegue fazer muita diferença, sabe? Enfim, então eu gosto mais de olhar pra mim e para as minhas habilidades, porque olha, diferente de você, cara, vou falar honestamente, tá? Eu não entendo nada de perpétuo, nada de funil. E vou te dizer que eu gostaria de entender. Por quê? Porque pro momento que eu tô de negócio agora, entender isso seria muito importante pra mim. Só que eu não sei como faz, e olha que eu já fui na internet, já pesquisar eu até inclusive mandei mensagem nos grupos, falando assim, cara, alguém conhece, entende sobre perpétuo, sobre funil, consiga fazer uma lógica assim de um produto assim? E eu tive dificuldades para encontrar pessoas ali falando sobre, né? Enfim. Mas, olha, agora eu quero entender. Eu estava nesse mercado, não era uma habilidade minha, mas agora eu quero entender. Então, quando eu fui para um outro mercado, isso daí faz muita diferença em um outro lugar. Só que às vezes a gente olha para o nosso mercado e fala assim, cara, minhas habilidades eu não sei se elas são tão diferentes assim. Talvez sejam em outro lugar. Uhum. E aí, como é que usa isso lá, sabe? Então, é mais ter coragem também. Ganhar dinheiro, né, tipo assim, não é porque a gente tem dinheiro que é mais fácil falar isso, não. É porque a gente tem um país que tem muitas oportunidades, a verdade é essa. Só que tem muitas pessoas que não se conhecem. Ela nunca teve ali o cuidado de, ou, sei lá, ir num psicólogo, ir num treinamento pra entender sobre ela. Quando você entende você, cara, putz, esquece, velho. Dá pra fazer tanta coisa, sabe? E fechando esse assunto do sumiço com uma volta, na tua volta, o que que tu combinou contigo mesmo pra não repetir? O que que tu decidiu fazer diferente? Voltei, beleza? Isso aqui eu não vou repetir, isso aqui eu vou fazer diferente. Combinou com você mesmo. Perfeito. O motivo da volta foi que, quando eu comecei a entrar nesses negócios, eu entendi que a minha relevância era uma coisa muito importante. Então eu falei assim, só não posso perder a relevância, porque se eu perder isso, possivelmente eu não vou conseguir tanta abertura em outros negócios em alguns anos, como eu consegui aqui. Então, o meu ponto de voltar foi, eu preciso manter a relevância. Uhum. Se eu conseguir manter e aumentar ela, isso vai ser incrível, porque isso me ajuda nos negócios que eu tô. Cara, é bizarro, assim. O quanto de pessoas me conheceram em algum momento por algum vídeo, algum conteúdo. Isso muda muitas coisas, sabe? Facilita até. Eu brinco que quando eu preciso descobrir alguma coisa, eu vou nos meus stories. Eu vou nos meus stories e pergunto para as pessoas. Sempre vai ter alguma pessoa ali que ela tem conhecimento ou conhece alguém que tem e vai ali me ajudar. E assim, eu não precisei. Eu não vou conseguir encontrar essa resposta no chat GPT. Eu não vou conseguir encontrar a pessoa que resolva o meu problema no chat GPT. Mas nos meus stories, às vezes a pessoa tá ali. Ou ela conhece alguém. Então, a gente perde um pouco a noção que às vezes, cara, ter 10 mil seguidores, ter 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, a quantidade de pessoas diferentes que pode ter ali e coisas que elas já fizeram, meu amigo, tipo, pode te ajudar a chegar, sei lá, no vice-presidente de uma empresa que você gostaria de saber alguma informação e ele gostaria de te ajudar também, sabe? Uhum. Então, quando eu comecei nesse mercado, que eu fui agora, que é o mercado de afiliados de produtos físicos, eu conversando nos meus stories, eu fui e perguntei assim, tem algum afiliado aqui de produto físico, de grandes marketplaces? Aí um monte de gente começou a me mandar mensagem. Aí eu comecei a filtrar. Aí nisso que eu filtrei, eu encontrei ali 3 dos caras do top 10 que mais vendiam. Só que desses 3, um queria muito trocar ideia e abrir informações. E foi um cara incrível que hoje, inclusive, eu até tenho um negócio com ele, porque muito daquela ajuda que ele me deu me ajudou a acelerar o meu negócio e eu fui grato a ele. E hoje a gente tem um negócio junto ali, né? Foi o Matheus, inclusive. Aí, esse cara me antecipou, sei lá, quanto tempo demoraria para ter as informações que ele me passou. Era um seguidor que gostava muito do que eu fazia. Mas, na verdade, o Matheus mesmo nem era o meu seguidor. Era uma menina que trabalhava com ele, uma social media desse projeto dele, que me admirava muito, chamava Gabi, e que falou para ele. E aí ele fez uma reunião comigo, e nessa reunião foi mais ou menos 1h30, 2 horas, ele me abriu completamente a cabeça de como é que funcionava isso. E aí, cara, quanto tempo acelerou? Sabe, eu não sei dizer, mas eu posso, assim, afirmar. Muita coisa. Muito tempo, sabe? Recado do nosso patrocinador da Outsider School, a sua escola de negócios digitais. Você está começando o teu negócio digital e você quer
saber quais os funis implementar, fazer as suas primeiras vendas, tá aí ali talvez dos 10 mil e para os 20, 30 mil reais todos os meses, a gente tem um programa de implementação onde a gente vai te ajudar a implementar ou os teus infoprodutos ou as tuas mentorias para você vender todos os dias no Perpétuo. Aqui tem uma condição especial para você que fizer a aplicação, que está assistindo esse podcast. Então, logo aqui vai aparecer um QR Code aqui na tela ou vai aparecer um botão aqui na descrição desse vídeo. Você faz a tua aplicação, conversa com o nosso time e a gente vai te apresentar esse programa para que você comece a acelerar o teu negócio digital e entre aí nos programas da Outsider School. Entrando dentro do papo de relevância, que a gente começou a falar agora. Tu fala que ser visto é fácil, ser lembrado é relevância. Mas na prática, o que é ser relevante hoje? E mais importante do que isso, como se tornar relevante no Instagram em um universo de milhares de perfis e milhões de pessoas? Perguntasse, hein, mano? Olha, é muito contraintuitivo isso que eu vou falar, mas a gente toma a decisão da relevância todos os dias quando a gente vai produzir um conteúdo. Quando a gente produz um conteúdo, muitas vezes a gente chega a entender que algo viraliza e algo gera mais alcance. Então a gente sabe, fala assim, se eu falar isso aqui, vai viralizar. A pergunta que eu devolvo é, mas as pessoas que vão ver isso, elas vão confiar mais em você? Elas vão se sentir seguras? Elas vão, de alguma maneira, te dar mais credibilidade? Porque, por exemplo, eu posso chegar agora, pegar meu perfil e falar assim, se você apertar esse botão aqui nas configurações do seu Instagram vai entregar 6 vezes mais os seus conteúdos. Vai viralizar. Vai gerar alcance. Cara, pode ser que tenha um botão ali que ajude. Pode ser que sim, mas a verdade é que não tem, cara. Não tem esse botão lá. Só que as pessoas, elas têm essa decisão todos os dias. Eu sei o que eu posso fazer para viralizar. E isso não necessariamente vai gerar mais relevância. Isso não vai gerar mais segurança, porque às vezes parte do princípio que ele gera medo, ele gera insegurança. Eu tenho que apertar isso aqui, mas na verdade pode ser que isso nem funcione. Mas e se isso não funcionar? Pô, mas o cara lá falou que funcionava, mas pra mim não funcionou. Mas então tem coisa que ele fala que pra mim não vai funcionar e pra outras vão? Começa a ficar um negócio meio esquisito. Então eu tomei uma decisão, que foi, eu vou produzir um conteúdo e vou ajudar as pessoas. Só que pode ser que eu venda menos por conta disso. Eu tive que entregar muita coisa eu tive que entregar dentro do meu canal do YouTube. Foi uma decisão que eu tomei. Eu não sabia que eu tava tomando essa decisão, tá? Que fique muito claro isso. Não foi, nossa, é um gênio que tá pensando nisso. Não. Eu só pensei assim, cara, como de fato eu posso ajudar as pessoas com alguns conteúdos. E aí, quando eu ia lá entregar um conteúdo, eu de fato entregava algo que ia ajudar as pessoas. Nem sempre eu tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas eu sempre pautei o meu negócio dentro disso. Aí tem outras coisas também que ajudam na relevância. O que tu faz no dia a dia e com quem tu se relaciona. Parece besteira, mas as pessoas observam. Com quem tu anda? Pô, com quem é que tu vai em festa? Que tipo de lugar você frequenta? Como é que você trata as pessoas nos lugares onde você vai? Não adianta nada quando a câmera tá filmando, você vai lá e cumprimenta todo mundo e quando tá desligado você cumprimenta só a pessoa que é mais importante ali. Ou você sabe muito bem pra quem você precisa dar atenção, entendeu? Então acho que quando você tá exposto nas redes sociais, você precisa ser coerente. Coerente com o que você diz que é ou o que você quer ser ou com o que você está entregando para as pessoas. Então, quando eu decidi, Bruno, parar de vender o meu infoproduto, não era só porque eu queria ir para um outro mercado, é porque eu não acreditava mais naquilo que eu estava vendendo. Então, assim, se eu não acredito, eu e Ezer não acredito nisso aqui, por que é que eu vou vender isso para as pessoas agora? Se eu não acredito. Então, se eu quero voltar a acreditar, então eu preciso fazer de uma forma diferente. Mas agora eu não vou fazer isso porque eu vou mexer com outra coisa. Então, se eu decidir que um dia faz sentido voltar a vender aquilo, é porque eu voltei a acreditar. Ponto. Mas se eu não acredito, eu e Ezer não consigo vender. Eu não me sinto bem fazendo isso. Porque eu não acredito. Pô, as pessoas vão comprar aquilo, não vão ter o resultado que está sendo prometido ali. Então, acho que tem esse ponto. Então, eu sempre fui muito coerente. Eu me associei às pessoas corretas. Graças a Deus que eu me casei cedo com uma pessoa que é muito sábia e soube guiar a nossa família, que é a Ana. Então, cara, minha esposa fez total diferença nisso. O tempo inteiro ela sempre foi muito sábia e falou, cara, eu acho que esse é o caminho, não vamos por aqui, vamos fazer isso. Casei cedo, então tive uma filha cedo, e isso tudo me salvou enquanto homem também, não só como ser humano. E isso ajuda, né? Porque quando eu tive filho, eu comecei a tomar a decisão de uma forma muito mais fácil. Então, antigamente, vamos fazer isso aqui? Eu pensava assim,
Se eu disser não, talvez eu chateie essa pessoa. Mas se eu disser não, talvez eu perca essa possibilidade. Quando você tem filho, é muito simples. Tipo, é sim ou não, e é simples. Assim, tu quer fazer isso? Não, não quero. Vamos agora. Tô nem aí, cara. Tipo, eu não quero fazer isso, simples. Sabe? Então me tirou em cima de um muro que eu nem sabia que eu tava. Porque agora ficou muito simples. Quem eu preciso agradar, quem eu preciso estar perto, quem eu preciso dar atenção, quem que eu preciso muito pesar. Minhas 2 meninas, minha esposa e minha filha. Fim de papo. Então fica fácil. Como é que eu vou me aproximar de uma pessoa que, ela é rica, ela é milionária, ela ganha muito dinheiro. Mas ela faz um negócio errado, cara. Ela vende um negócio que é mentira. Eu tava alguns dias atrás com algumas pessoas, né? E uma dessas pessoas que eu tava, ela é uma das pessoas públicas, né? De Instagram e tal. E essa pessoa tá quebrada, velho. Tipo assim, ela tá muito ruim financeiramente. E é muito engraçado, porque até quando eu fui conversar sobre isso com a minha esposa, a minha esposa falou, nossa, mas não parece, porque nas redes sociais a pessoa tá super bem, tá viajando e tal, e foi citando alguns itens que a pessoa tem lá. E aí eu falei, pois é, velho, ela tá quebrada, velho. Ela tomou várias decisões erradas, emocionada, ou enfim, não sei. Mas as pessoas acreditam nisso, entende? Então, assim, eu estive próximo dessa pessoa. Não essa pessoa não é que ela faz nada de errado, mas apenas esse comportamento de mostrar uma realidade que ela não é verdade, e, enfim, induzir as pessoas a acreditarem que aquilo vai acontecer pra elas, não é o tipo de pessoa que eu quero estar próximo. Então é uma decisão. Tu quer ficar perto da pessoa? Tu não quer? Com quem que tu vai andar? O que que tu vai fazer? Então, cara, eu peso muito isso, de verdade, com quem eu tô, sabe? Se eu tô aqui, com certeza é porque de alguma maneira eu acredito que você é uma pessoa íntegra, que faz de fato o que promete nas redes sociais. Porque se eu tivesse uma mínima dúvida sobre isso, eu não sairia de casa. Porque pra mim é muito simples, cara. As pessoas, elas vão olhar isso aqui. Existe um efeito associativo, não tem como não ter. Então, o Yezer tá com o Bruno é porque o Bruno é bom em alguma coisa. Se o Bruno tá com o Yezer é porque ele acredita no Yezer de alguma maneira. Se você tá fazendo isso e não acredita, então, pô, você tá viajando na maionese, entendeu? Mas, enfim. Então, eu acho que é isso, cara. As pessoas que eu me relaciono, eu sou muito honesto comigo mesmo, sei quais são as minhas falhas e quero resolvê-las, não tenho medo das minhas falhas, não tenho medo de expor elas. Então, eu exponho mesmo, porque as pessoas, elas sabem, quando você tem muita medo, vergonha de alguma coisa, as pessoas, elas já têm alguma... Sente o cheiro, né? Então, é isso, cara. Não tem muito mais assim, sabe? Legal. É muito importante em alguns pontos que tu estava falando. Eu fui lembrando de alguns pontos aqui. Um dos que tu falou sobre essa associação com pessoas que tu não acredita, né? A gente estava falando das bolhas do digital, né? E eu convivi algumas bolhas bem diferentes. Uma das bolhas do digital que eu convivo é da galera que não é que faz 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. É tipo, 1 milhão, 2 milhões por dia. E aí, quando eu vou ver o que a galera vende, cara, são ofertas assim... Cara, eu fico pensando assim, como é que o cara consegue dormir no dia, mas a galera tá lá faturando milhões, né? Então, é uma coisa que, assim, não dá, entendeu? Eu fico pensando assim, tipo... Passa pela minha cabeça assim, cara, se eu fizesse isso, como é que eu ia acordar no outro dia pensando aqui dali, né? Porque tem ofertas que são, tipo, não entrega, mas tem ofertas que são, cara, é mentira, não entrega nada, né? Não resolve nem 10% do problema. Então, essa associação com pessoas, ela é de fato muito importante. E quando tu falou sobre filhos, né? Eu tava pensando aqui também, a gente tava falando de São Paulo, Fortaleza, realmente tudo muda. Porque fica muito mais fácil você de decidir, né? Até o que eu estava falando sobre modelo de negócio, né? Tá, eu vou criar um programa que a pessoa tem mais acesso, tem mais ajuda, mas o quanto isso vai me tomar de tempo? E tá, mas se eu colocar, exemplo prático, se eu colocar mais encontros individuais personalizados comigo, eu vou vender muito mais minha oferta. Beleza, mas o quanto isso vai me tirar de tempo para que talvez às 11 horas da manhã na terça-feira, que é o dia que eu preciso buscar minha filha mais cedo na escola, eu não vou conseguir, eu vou ter que pedir para outra pessoa ir buscar porque eu vou estar entregando alguma coisa. Então isso tudo começa a pesar e quando você tem filho, fica mais fácil de decidir, né? Até o próprio deslocamento, falou deslocamento lá, até para vir gravar o podcast, cara, 1 hora de deslocamento, até isso pesa, né? Quando você tem mais filho, fica mais fácil de você decidir. E acho muito legal que tu falou sobre essa questão dessa associação, né, com pessoas e do dia a dia, o que você faz, porque as pessoas sentem o cheiro,
Né? Eu acho que é muito difícil, você pode manter um personagem ali durante um tempo, mas para você manter a relevância durante muito tempo, 2 anos, 3 anos, você não mudar ali quem você é, ou você surfar uma onda, porque, cara, todo mundo tá meio que nisso, eu vou surfar essa onda, eu vou mudar ali o que eu tô falando, eu vou mudar minha relevância, as pessoas começam a perceber isso. É uma coisa meio... as pessoas, assim, as pessoas meio que pegam no ar isso, né? É incrível, não tem muito como esconder. E aí eu acho que você tem um ponto muito, muito interessante, cara. Eu sempre procurei na minha vida ir até o fim nas coisas que eu começo a fazer. Então, quando eu comecei no Instagram, isso em 2013, eu queria ser famoso, mas a forma que eu fiz isso não foi pra frente, isso em 2013. Aí eu entendi, não é isso que eu quero, beleza. Só que eu comecei a criar os meus perfis e fui desenvolvendo eles, até que em 2019, na verdade, eu decidi que eu quero criar um perfil para ensinar para as pessoas aquilo que eu sabia. Que aí foi o teu. Exato. Mas antes disso, tu tinha quantos perfis e chegou a quantos milhões de... Cara, eu acho que em 2019, é que assim, eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que eu já tinha ali, uns 12, 13 milhões de seguidores nos meus perfis. Isso no Instagram, né? Eram perfis diferentes. Aí eu decido criar o meu. Só que quando eu decido criar o meu perfil, eu queria ensinar as pessoas a terem páginas como as que eu tinha. Uhum. Só que aí eu percebo, não, ninguém quer saber fazer isso. Porque isso era uma habilidade que eu tinha e não era tão simples de ensinar aquilo. Porque era complicado construir páginas, ok? E não eram fácil monetizar também. Então tinham vários problemas ali. Aí eu entendo, não, as pessoas elas querem aprender a aplicar isso no próprio perfil. E aí eu penso, cara, mas essa não é uma habilidade bem que eu tenho agora. Tipo, eu entendo sobre rede social, mas eu criei perfis. Agora vamos lá, então eu crio o meu perfil. Se eu conseguir fazer isso aqui certo, então beleza. Talvez tenha chance sim para eu entender que as minhas habilidades lá do Instagram, elas são aplicáveis aqui num perfil pessoal também. Aí de fato, deu certo. Aí 6 meses depois, eu lanço um produto ali, um primeiro produto, né, para vender para as pessoas. Mas nesse tempo aí, cara, eu soube muito bem quais eram as pessoas que eu queria me aproximar. Porque assim, não é errado a gente querer se aproximar das pessoas, muito pelo contrário. Se você sabe que aquela pessoa ela tem alguma coisa para te agregar, seja na questão pessoal ou na questão profissional, cara, vai para cima. Só toma cuidado para você não fazer isso da maneira incorreta, porque o que se ensina sobre networking e tal é muito deturpado, velho. As pessoas não se conectam assim do tipo, eu vou me aproximar do Bruno e vai ser incrível porque eu vou aprender sobre funil e é isso. Não é assim que as coisas funcionam. Então, se eu quero aprender sobre funil contigo, na minha visão, eu preciso pagar você para você me ensinar a fazer aquilo, entendeu? Essa é a melhor maneira. Agora, se eu quero que, mas eu gostaria de construir algo muito maior. Mas a primeira forma é o trabalho do cara. Se eu quero me aproximar do trabalho do cara, então primeiro eu tenho que pagar, eu tenho que ter dinheiro para conseguir bancar ele me ensinar isso. Se eu quero algo além, eu preciso saber construir isso nesses momentos que eu tenho ali contigo. Porque as pessoas falam, né, sobre, tu quer se aproximar das pessoas, tem que pagar. Nem sempre tem que pagar. É que nesse caso, se eu gostaria de aprender algo que é o que você ensina ou o que você vende, é o mais correto. Mas e se eu acho você um cara, um exemplo de pai, um exemplo de esposo? Eu não preciso te pagar por isso, mas você de alguma maneira precisa ter algum motivo para se relacionar comigo. Então, eu vou lá. Tem algum hobby que tu faz que eu sei fazer também? Tem alguma coisa que tu gosta de fazer que eu também gosto? Eu preciso tentar entender se existe, né, a abertura. Porque numa dessas, eu vejo que você é totalmente diferente de mim, que não tem abertura nenhuma. Então, por que tu vai se conectar com uma pessoa só porque tem alguma única coisa ali para aprender? Se for uma única coisa, então paga, entendeu? Se for coisas além disso, então você vai ter que... É como se fosse fazer uma amizade. Aquela pessoa, ela precisa te respeitar. Assim como você precisa respeitar ela também. Então, muitas dessas amizades e proximidades que eu gerei foi porque eu ajudei a pessoa quando ela precisava e sem... Assim, eu de fato tomei essa decisão. Falei, cara, essa pessoa quando ela precisar de ajuda, eu vou ser o primeiro a prestar essa ajuda. Mesmo que isso custe dinheiro. Então, ela vai precisar de uma ajuda que eu posso dar e eu poderia cobrar por isso. Mas eu não sei se vale mais a pena cobrar o dinheiro ou ficar com um favor sendo devido. Então eu prefiro que essa pessoa me deva um favor depois.
Porque pelo menos já tem alguma coisa que foi construída. E aí tu só tem que saber dividir as coisas. Porque assim, quando você vai entregar um produto ou um serviço pra pessoa e você não tá cobrando, você tem que tomar cuidado pra você não entregar um negócio ruim. Porque em geral as pessoas, quando não tem dinheiro envolvido, elas tendem a fazer merda. E aí você queria gerar um relacionamento e você agora não vai gerar nada, porque você ainda vai entregar um negócio mal feito. Então assim, então não entrega. Então entrega sendo vendido mesmo, pra você não queimar o seu filme. Então, foi assim, primeiro foi o Nigro, aí depois foi o Joel, aí depois do Joel foi o Perini, e aí depois deles foram muitas pessoas que tinham, né, proximidade com eles, que eu fui fazendo a coisa certa. Cara, eu era um jovem, 20 anos, 21 anos. Eu sentava, vamos supor, você é o Nigro, eu tô aqui do lado, e aí ele chamava uma pessoa pra conversar com ele, eu tava nessa mesa. Eu vou falar alguma coisa, bicho? Eu vou ficar quieto, velho. Eu vou ficar só escutando o que esses caras estão falando. E se alguma vez eu for falar alguma coisa, vai ser pra me colocar no meu lugar de aprendiz ali e mostrar pra esses caras que eu gostaria muito de aprender algo mais do que ele tá falando ali. E é isso. Porque eu sou um jovem. Eu não preciso mostrar pra esses caras que eu sou incrível, que eu sou brilhante. Não. Eu só preciso que eles me entendam na posição correta. Porque as pessoas, quando elas são boas no que elas fazem, elas são prósperas, eu não estou falando de dinheiro, elas gostam de ajudar. Elas gostam de distribuir essa generosidade para outras pessoas. Só quem não é generoso é quem não é próspero. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de riqueza mesmo. Então, todas as pessoas incríveis que eu conheci, elas queriam ajudar de alguma maneira. Só que não basta você achar que as pessoas vão te ajudar. Você também tem que mostrar que você quer ajuda. Porque não adianta nada eu pegar e falar assim, pô, Bruno, eu precisava muito, mano, de aprender uns funis lá pra minha empresa, ou aprender a lógica do perpétuo. Aí, pô, tu vai lá e fala, não, eu vou ajudar o cara. Aí, quando tu começa a querer me ajudar, aí tu fala assim, eu tenho agenda na semana que vem, cara, 2 da tarde. Aí eu falo assim, pô, Bruno, não vai rolar, mano, nessa semana aí eu não vou dar conta. Aí depois tu vem com outra data. Aí tu fala, pô, então vamos na sexta? Na sexta eu tenho aqui 15 horas. Aí eu vou lá e falo assim, mano, também não vai rolar. Fala assim, bicho, eu vou ter que tomar uma decisão difícil, eu e Ezer. Eu tenho um compromisso às 15 horas, mas, pô, o cara tá querendo me ajudar pela primeira vez. É de bom senso eu pegar e falar assim, mano, eu vou desmarcar isso aqui, porque eu preciso mostrar pro cara que o tempo dele, pra mim, é muito importante agora. Já é a segunda vez que o cara tenta marcar uma coisa comigo. Eu já tinha um compromisso, mas, mano, dane-se. Eu preciso saber tomar essas decisões difíceis se eu quero gerar alguma proximidade correta com as pessoas. Então, foi justamente essas decisões difíceis que eu sempre falei assim, não, eu vou, cara, de peito aberto, eu vou passar por cima delas. Então, eu tive que aprender coisas, tive que, de alguma maneira, magoar algumas pessoas, até mesmo meus familiares, que às vezes queriam ter um tempo ali de qualidade comigo, fazer uma viagem, falar assim, cara, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tô num momento de vida agora que eu preciso muito que alguma outra pessoa entenda que eu tô valorizando o tempo dela. Eu não vou conseguir nessa com vocês. E foi numa dessas que, pô, minha mãe ficou brava comigo, meus avós. Eu falo assim, cara, faz parte. É um momento de vida, entende? Sim. Então foi, acho que isso que construiu a pessoa. Isso pra mim é relevância, sabe? É você saber tomar as decisões difíceis mesmo que em algum momento elas desagradem algumas pessoas importantes. E tem um ponto que tu comentou também, acho que tem a ver também com relevância, que é um papo que a gente comentou no começo sobre habilidades, que é o fato de tu ter sentado com todas essas pessoas, porque tu tinha uma habilidade que eles de alguma forma gostariam de ter ou que iria ajudar eles em algum momento, né, de crescimento do Instagram. E aí tá falando, lembrando de coisa aqui, mas lembrei de um outro provérbio que diz assim, vês um perito do seu ofício, será posto diante dos reis e não perante a plebe. Então o que o provérbio diz? Cara, alguém que é perito no ofício, ele não vai ficar com a plebe. Por quê? E ele não tá nem dizendo que... É engraçado o provérbio porque ele diz assim, ele não tá nem dizendo que ele vai chegar lá, é que ele vai ser posto. Então o que eu entendo? Cara, alguém quando é muito bom, as pessoas vão ver, de alguma forma. E as pessoas vão querer ter essa pessoa perto. Assim, cara, esse cara... Tô conjecturando, cara, esse cara é muito bom no Instagram. Eu quero estar perto dessa pessoa. Então, você ser um perito, suas habilidades, né? Você ser muito bom no que você faz, as pessoas vão perceber isso, né? As pessoas vão querer estar perto de você, vão querer se associar. E, de certa forma, isso também tem a ver com relevância, né? Que são as suas habilidades. Então, quem está falando aqui, eu queria estar perto do Bruno, eu queria estar perto do Iese. Cara, tem a ver com isso também. Do cara ser perito, o cara entende. Então,
eu quero estar perto de alguma forma dele. E eu nunca vi alguém que é muito bom, cara. O cara é muito bom. Muito bom. O cara é perito. Mas o cara não tá posto ali diante dos reis. Eu sempre falo isso aí pra minha equipe. Ó, gente, tem esse provérbio aqui. Fala isso. Vocês querem crescer? Vocês querem prosperar? A pergunta é, vocês estão sendo perito no ofício de vocês? Porque assim, não, de alguma forma, sei lá, e você não cresceu, eu não visualizei aqui. Se você for um perito, outro rei vai te pegar, vai te buscar. Não, isso é um princípio, não é só eu que tô inventando, não, tá lá. É um princípio. Aí isso volta um pouco. Então, na minha história, quando eu fui transacionar, que eu trabalhei de 2016 a 2019, eu trabalhava na Febracis como gerente de marketing e tal. Em 2020, eu saí, montei a posta para vender, junto com a Larissa, a gente começou a vender infoprodutos. Mas nessa transição lá de 2019, cara, o que eu recebi de proposta de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, monta um projeto comigo, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque eu era perito no ofício e os reis queriam estar perto ali de mim para fazer alguma coisa. Então, assim, foi meio que inevitável. Então, assim, era coisa do tipo, sei lá, não lembro quanto eu ganhava assim, como gerente de marketing e tal, mas era assim, sei lá. Um exemplo, eu ganhava 6 mil reais, talvez, 6, 7, 8 mil, por aí. E aí, decidi, eu quero sair, vou montar isso daqui. E aí surgiram propostas tipo, pra você ser diretor, 20, 30 mil reais. Pra você poder fazer aí sociedade em projeto, ser sócio, ganhar tanto percentual. Então, assim, era um salto muito astronômico, mas era por quê? Cara, porque eu era perito naquilo e os reis queriam estar perto de mim. Depois eu montei meu negócio e tudo mais, mas assim, eu nunca vi alguém que é perito, o cara não ser visto, né? E é um princípio. Tá lá em Provérbios. Então, tem tudo, eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui também, que é de ser relevância, né? Então as pessoas elas vão querer estar perto de você. Agora, óbvio, você vai ter que fazer o teu movimento também, né? De forma intencional, de forma estratégica, tá? Como é que eu posso me associar? Como é que eu posso ajudar verdadeiramente essas pessoas? Tem outro provérbio, tô lembrando aqui, tem outro provérbio que diz assim, o presente, o bom presente, ele abre portas. E aí o presente, às vezes, pode ser alguma coisa física, pode ser um presente, tipo, cara, eu vou te ajudar durante 2 horas aqui a montar os seus funis. Eu vou te ajudar durante 2 horas a você viralizar ali dentro do Instagram. Isso é um presente. Então, um presente, ele abre portas, né? Então, como ele abre portas no sentido de que, cara, eu tenho uma dívida com essa pessoa, né? Porque ele me deu um presente e eu tenho aquele sentimento de gratidão e vou querer, de alguma forma, retribuir. Então, isso vai abrir portas, seja lá porque coisas que a gente nem imagina, que eu acredito que, de certa forma, foi muito o que aconteceu contigo, né? Que tava falando aí. Cara, eu acho que, pô, bizarro que você conseguiu suscitar o negócio, né? Enfim, traduzir de uma maneira muito bela. Eu vou trazer 2 pontos com relação a isso. Primeiro, você ser bom no que você faz não é muito difícil. É que as pessoas elas são preguiçosas e pouco criativas. Então, assim, o que você precisa aprender, ou com quem você precisa se relacionar, ou que lugares você precisa estar para você ficar bom naquilo que você faz. Então, exemplo. Você quer ser uma boa... alguma pessoa que faz estética de sobrancelha, vai. Designer de sobrancelha. Que curso que você precisa fazer? Aqui no Brasil, esse. Primeiro, como é que você chegou a essa conclusão que esses são os melhores? Com quem você conversou? Onde você foi atrás de descobrir que de fato é isso? Ok? Eu dei um jeito de fazer os que eu achava, o que eu tinha a informação que eram os melhores. E além desses? No Brasil não tem. Tá bom, então em qual país? Esse país aqui. Em qual que é a língua? Você sabe essa língua? Não sei. Como é que você não sabendo você vai conseguir aprender? Então assim, como é que você vai dar esse passo? Porque se você quer ser um melhor, ou assim, o problema nem é ser o melhor, porque às vezes isso incomoda algumas pessoas. Elas têm a dificuldade em olhar pra isso e falar assim, não quero ser o melhor, eu quero ser muito bom. Tá bom, mas pra você ser muito bom, você precisa saber o que é o melhor. O melhor faz de qual maneira? Você não precisa ser melhor do que o melhor, mas você só precisa entender que para chegar nesse caminho, você precisa saber quem já trilhou ele. E as pessoas não fazem isso. Elas não. Quando eu comecei em 2020, isso tá no meu perfil, eu comprei um monte de treinamento para entender o que os caras estavam ensinando. E eu e Ezer, pessoalmente, fui lá e vi cada aula, cada produto, li cada coisa. E aí que tá uma sabedoria, porque a gente nem sempre aprende só com quem é bom. A gente também consegue aprender com quem não é bom. Em vários dos cursos que eu vi, que eu não julgava que eram bons, eu aprendi um monte de coisa. Porque às vezes já tem um conhecimento prévio na tua cabeça, que você vai só conseguir unir ali um quebra-cabeça e montar ele, né? Então acho que esse é um ponto que para mim é indiscutível. Você tem que tomar uma decisão
de querer ser bom naquilo que você faz e não desistir disso. Eu tenho na minha própria família pessoas que começaram várias coisas e não terminaram. Não foram pra frente, começavam, aí quando atingia ali um primeiro grande desafio, parava. É isso, esse aqui foi muito desafiador. Pô, você precisa se transformar em algo maior do que esse desafio pra você vencer ele. Você acha que vai ser... É que nem jogar um joguinho, pô. Você tem umas fases ali que são mais difíceis. O que você precisa fazer pra essa fase ficar mais fácil, né? Será que é repetir a fase? Será que é, enfim, buscar recursos? É que nem um jogo, tá ali. E aí, outra coisa que eu acabei esquecendo o que era, mas daqui a pouco eu lembro, assim, que tinha muito a ver com isso que você tá falando, mas eu vou lembrar. Daqui a pouco tu puxa aí. Boa. Vamos na pauta aqui, a gente vai Beleza. lembrando. Ó, vamos pensar agora. A gente estava falando sobre essa questão da relevância, falando sobre a questão da autoridade. E vamos falar um pouco sobre esse processo de crescer dentro do Instagram, né? A gente já deu alguns indícios aqui, que eu acho que são importantes para tudo, não só para Instagram, mas para negócio. Mas o que tu vê que são os erros mais comuns de quem começa, mas que mais atrasa ou atrapalha elas no processo de crescer, se tornar relevante e ter resultado, especificamente pensando assim para Instagram? Perfeito. Cara, é não entender que ela não precisa fazer o que todo mundo tá dizendo que ela precisa fazer. Por exemplo, tem lá os formatos, né? Tem o formato lá de diálogo, tem o formato de caixinha de pergunta, tem o formato de react, tem vários desses formatos. Não é em qual formato você se encaixa. Na verdade, é o que você se sente confortável em fazer e que usa suas habilidades. Então, por exemplo, você é um cara que já dá para perceber que sua memória é muito boa. Até pelos recursos que você usa na sua linguagem e na sua maneira de lidar. Eu não tenho essa memória para essas coisas escritas e frases. Eu não tenho. A minha memória ela é muito de imagem. Eu vou lembrar de coisas que eu vi ou que eu, de alguma maneira, presenciei ali. Frases não. Então, assim, eu vou ler um livro e eu vou lembrar basicamente do resumo do livro. Eu não vou lembrar das frases. Então, para mim, seria difícil eu ter um formato que eu preciso ali de frases impactantes. Script. Não vai funcionar muito bem comigo. Agora, tem um formato que eu me sinto muito confortável e gosto muito de fazer, que é, eu gravo várias cenas e depois eu só dublo aquelas cenas. Para mim é incrível esse formato, porque eu tenho ali um tempo para eu me dedicar só na minha criatividade, em pensar em como fazer a cena de uma maneira divertida, e depois eu só pego um roteiro e encaixo ali, né, naqueles vídeos que eu gravei. O que então faz com que as pessoas não tenham resultado é que elas acham que existe uma única maneira de ter o resultado que ela gostaria de ter. E ela fica perdida e nem sabe por que ela tá fazendo as coisas. Exemplo, o formato React que tem no Instagram que muita gente usa. Cara, muita gente faz ali o formato React. React é aquele tela dividida. Exato. Tem a tela dividida, né? Tem a tela verde que você fica... Sim. Existem várias maneiras de fazer. Mas, às vezes a pessoa, aquilo dá resultado para ela em número de seguidores, mas aquilo não aumenta a relevância dela em nada, porque basicamente ela só tá vendo um vídeo, em muitos casos, com a audiência. Aquilo não faz com que as pessoas elas olhem para ela e falem, nossa, que interessante. Por quê? Porque essa pessoa tem dificuldade em se posicionar e falar o que ela acredita. Então o formato React é incrível para quem tem coragem de falar as coisas e ser criticado pelas suas próprias opiniões. Se você não tem esse ponto, você não gosta de ver as pessoas criticando ou tendo opiniões diferentes a você, esse não é o formato para você. Porque senão você vai ser um coxinha ali fazendo esse formato, entendeu? Você vai... Nossa, vocês viram esse vídeo e tal? Qual a opinião de vocês? Aí a pessoa não fala nada, entendeu? E fica só assistindo um vídeo. Então, olha, você pode até viralizar e pode ganhar seguidores, mas as pessoas, elas nem entenderam o que você imagina sobre aquilo. Então, eu acho que na internet as pessoas têm dificuldade em crescer porque elas têm dificuldade em entender quais são suas habilidades e um formato que ela deveria insistir mais e como é que ela vai usar aquilo. Então, se você tem dificuldade em se posicionar, em falar o que você acredita, então é melhor que você ensine coisas que as pessoas de fato queiram aprender. E eu já tive esse problema. Cara, pra mim ver uma crítica há 2 anos atrás era um negócio, nossa, muito complexo. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Então, se eu não queria me posicionar, eu queria só que as pessoas, elas gostassem de mim ali, vamos colocar assim, então eu precisava ensinar coisas que elas queriam saber. E aí, pô, mas como é que vai ser então se eu for vender alguma coisa? Pô, não é possível que você não consiga ensinar coisas... não é possível que você não consiga ensinar mais coisas num produto seu, sabe? Se você limita isso aqui, não tem como comparar, pô, um curso, um treinamento, uma mentoria com um vídeo de Instagram, pô, me desculpa, não tem como. Se você
em 1 minuto e 30 segundos entregou tudo que uma pessoa precisava saber, então, desculpa, você não precisa ter curso. Você não precisa ter mentoria, porque é muito raso aquilo que você tem para ensinar, sabe? Então, acho que mentoria, treinamento é muito mais do que isso, porque é no tempo certo, na maneira correta, o passo correto, de acordo com aquela pessoa e, obviamente, as skills que ela precisa ter para, de fato, conseguir ter aquele resultado. E isso não dá para ensinar. Não dá para você passar isso em um vídeo de 1 minuto e 30 segundos. Não dá, mesmo que você seja muito bom. Porque a pessoa ela precisa do passo correto, das etapas, entendeu? É que nem pegar um Lego. O Lego lá, as peças vieram todas para você montar o que você comprou. Mas se você não tiver o manual ou não tiver pelo menos ali aquelas pecinhas, forem muitas peças, não tiver aqueles saquinhos que vem um numerado, meu irmão, tu não vai montar. Não tem como montar aquilo sem manual e sem... Mesmo que tenha o manual, se você pegar todas as peças e misturar elas, porque vem nos saquinhos, né? Dependendo de quantidade de material que tem ali. Tu vai demorar muito tempo para chegar num determinado resultado. E é por isso que se compra treinamentos, infoprodutos, mentorias e tal, para ter o processo correto e rápido. E aí, assim, desculpa, se eu, com 1 minuto e 30 segundos dos seus vídeos, a pessoa vai deixar de comprar o teu produto, aí você tem que rever a sua entrega, porque de fato é muito baixa, não? Muito pequena. De fato, muito pueril. E sem contar, e tem outras coisas também. Por exemplo, que é muito legal que você falou sobre formato de entrega. As pessoas também consomem formatos de entrega diferentes, percebem e assimilam de formas diferentes, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, essa metodologia que está no livro, ela foi extraída do meu treinamento. Então, 80% do conteúdo, sem contar novidades, ferramentas, coisas assim, está dentro do livro. Tá, isso já me desafia a trazer mais coisas, a trazer mais ferramentas, a trazer mais exemplos. Tem pessoas que vão consumir assim, tem pessoas que não vão consumir assim, que vão preferir gravar, tem pessoas que vão preferir ir para um evento ao vivo. Então, é o mesmo conteúdo em diversas formas diferentes, e impactando e ajudando pessoas de formas diferentes. Ainda tem isso também, né? Que você consegue fazer essa... consegue fazer essa avaliação. Não, pode. Ah, beleza. Pode, que você consegue fazer essa personalização, né? E, de fato... E isso te força também a aprender mais, né? Aprender mais, extrair mais, ter mais coisas e ter mais exemplos. E eu acho que o fato de você, que tá na internet, que ensina, cara, se você não conseguir trazer mais realmente que um vídeo de 1h30, por exemplo, que a gente tá aqui, você não tem mais conteúdo do que isso, você talvez não deveria estar ensinando, de fato. Tu tem que estudar, velho. Tu tem que estudar, mano. As pessoas, elas não estudam. Eu pergunto pra elas assim, qual foi o último livro que tu leu? Quanto tempo faz? Quantos livros você leu esse ano? Quantos vídeos você assistiu de fato para aprender alguma coisa? Quais treinamentos você foi até o fim? Ah, mas eu entendi nas primeiras aulas que não era isso aqui, não era para mim. Cara, desculpa, velho. Então, assim, tu tem que estudar, velho. Tu tem que sentar a bunda na cadeira e, de fato, ler as coisas. Terminar aquilo que tu começa. Cara, eu tô lendo um livro agora que é A Única Coisa. Putz, é um baita livro. É um baita livro que ele deixa muito claro a tua maneira de executar e ver as coisas que você está fazendo. Então, às vezes você lá como empresário, você está vendo que você precisa fazer um monte de coisa. E o livro, basicamente, ele traz uma ideia de que é mais inteligente e cientificamente comprovado que é você executar uma única coisa de cada vez, tipo, uma única grande coisa de cada vez, você poupa o tempo dessas outras coisas. Então, ele faz uma pergunta assim, qual que é a única coisa que se você fizer, você não vai ter que fazer outras ou vai diminuir o esforço que você precisa ter para fazer outras coisas. De fato. Então, por exemplo, se eu quiser lá, vamos supor, a questão do funil ou a questão do perpétuo, né? Eu quero fazer um baita de uma esteira de perpétuo e funil, enfim. Qual que é a única coisa que eu preciso fazer para que eu desenvolva isso daqui? Será que é, se aproximar do Bruno? Será que é conseguir contratar a pessoa que ele mais respeita e mais admira nesse tipo de trabalho? Será que é comprar uma mentoria? Será que é comprar um curso? O que é? Será que é aprender o quê? E numa dessas você, tem a resposta que te... existe uma resposta para essa que ela tiraria tudo isso. Sim. Então qual que é essa pergunta? Qual que é essa resposta, né? Porque às vezes ela é muito doida. E é justamente pensar nisso que o livro propõe. Então, cara, tem conhecimento em livro que é bizarro, pô. É loucura. Tipo, eu olho para uns livros e falo, meu Deus, tem um livro do Naval Ravikant, que eu não sei se as pessoas conhecem, que nem foi escrito por ele, foi um cara que era fã dele, que pegou uns tweets e umas palestras dele e fez um livro. O livro, ele é
tão incrível, cara, que primeiro, que eu não consegui ler ele do começo ao fim como eu leio outros livros, porque ele é tão provocativo que ele te faz parar para executar aquilo que ele tá falando. Então eu li o primeiro, acho que eu não sei se foi o primeiro capítulo, alguma coisa assim, e ele falava muito sobre essa lógica de empresa, que nesse mesmo momento eu falei assim, mano, eu tô viajando. Isso faz um tempo já, né? Nossa, eu tô viajando muito nesse modelo de negócio que eu tô construindo aqui. E naquele momento eu tive ali vamos colocar assim, um insight, né? Que era, tá, então como que eu vou fazer isso de uma maneira diferente? Livro. E curso. Quantos lá eu fiz que tiveram coisas incríveis, sabe? Mas eu acho que é a maneira, é o jeito de ser. É querer aprender de fato, sabe? Inclusive eu quero até fazer um podcast pra trazer uns caras e eu só perguntar. Não quero falar nada, eu só quero perguntar. Caras que eu de fato admiro e que eu respeito em alguma posição. E eu quero só fazer as perguntas seria difícil parar aquele cara, tipo, pra fazer todas aquelas perguntas, entendeu? Mas por quê? Porque eu quero aprender. E vai ser pra mim um podcast. Mas vai dar certo. Mas por quê? Porque eu vou fazer as perguntas que eu acho que vão acelerar o meu processo de desenvolvimento. E pode ser que ajude as pessoas, mas é pra mim. Sim. Isso é estudar, entendeu? Eu brinco também que os convidados aqui do podcast também é uma desculpa pra eu aprender com eles também, Total, né? É por isso que eu fico anotando aqui, pegando muita coisa. E cara, engraçado, teve vários episódios que eu gravei que eu revi, de fato. Por exemplo, tem um cara, não sei se tu conhece o Adriel, falou Adriel Araújo? Não. Tu falou Thiago Negro? Ele já fez algumas apresentações, ele é muito conhecido na parte de apresentações. E aí ele fez a apresentação do Thiago Negro, Novo Mercado e tal. E a gente tava batendo um papo sobre construção de apresentação, storytelling e tal. Aí ele fez uma construção na hora. E aí eu tava preparando uma aula que eu ia dar. E aí eu passei o dia todo escutando, só pra eu ficar lembrando o que ele tinha falado da estrutura, pra na hora da aula eu ir lá e fazer. É isso. Então tem muita coisa que eu escutei, um que a pessoa falou. Tem um outro que fala da Fê Cavalé também, que ela é de um outro nicho. Eu conheço. É de viralização também, que ela viraliza no Instagram, mas um outro nicho. Aí cara, o que foi que ela falou mesmo? Anotei aqui, eu volto pra escutar. Na prática eu também tô aprendendo aqui também. Bom demais. Vamos lá. A gente falou sobre os perfis que tu tinha, né, até 2019. Tu também tem outros perfis ali em vários nichos, né? Perfis de nichos bem diferentes. E tu é um especialista nisso, em viralização. Agora, se tu tivesse que cravar uma regra universal, se é que dá, presente em todo o conteúdo que for a bolha de forma estratégica, qual é? Dá pra cravar? Cara, é difícil cravar, mas eu olharia muito para uma palavra uma palavra que é chamada identificação. É a pessoa ou se identificar com aquilo, ou ela identificar uma outra pessoa. Então, hoje quando a gente vai produzir conteúdo, a gente tem que pensar em que bolha que a gente quer atingir. Então, por exemplo, é muito massa ver isso. Quando você vai lá vender teu produto, você sabe que existem algumas bolhas que as pessoas que te compram participam. Uhum. Por exemplo, pelo que dá para entender, você é um cara muito religioso. Então, pode ser, ou talvez seja alguma devida quantidade de religioso. Pode ser, e é bem possível que isso aconteça, que muitas das pessoas que te compram sejam também. Então, você pode, de uma forma não só intencional, mas, cara, íntegra com a pessoa que você é, em alguns conteúdos, indexar para essa bolha. Então, os exemplos que você vai trazer, a construção. Então, você facilmente poderia ter um estilo de conteúdo no teu perfil, pelo pouco que dá para te conhecer, só de mentalidade, só com coisas que você aprendeu de princípios na Bíblia. Eu faria. Mas o que tem a ver com funil e perpétuo que você vende? Pode ser que não tenha nada, mas tem a ver com a bolha. Já tô notando aqui pra fazer. E aí a bolha resolve muita vida, entendeu? Sim. Porque são as pessoas que elas se identificam com quem compra de você. Então eu tenho lá essa bolha. Aí tu vai pensar em outras. Então vamos supor que você é um cara aficionado com carros. Vamos supor que você curte. E você entende muito de carro. Então, tipo assim, mano, você sabe o motor de uma Ferrari XPTO. Você entende. Mas o que tem a ver com o perpétuo com funil? Nada. Mas quem compra é público masculino. Tem muitos caras que compram e que já viram esses meus conteúdos e gostaram muito e fazem parte dessa bolha, beleza? Aí tem outra bolha, que é a bolha das mulheres que se preocupam muito com a família. Ou dos pais que se preocupam muito com o que tá construindo ali de família. Então é o cara que respeita a mãe, é o cara que respeita a esposa, é o cara que respeita os filhos, é o cara que tem um tratamento mais carinhoso, não é um cara, tipo assim, o nervosão, entendeu? Então, beleza, é um estilo.
Então, você pode falar sobre criação de filhos também, se você, obviamente, achar que você tem alguma coisa para ensinar ou gostaria de passar para as pessoas. Por quê? Porque isso atinge uma bolha. Mas eu preciso o vídeo inteiro falar de família ou de religiosidade? Não. Mas eu posso usar como um exemplo ou como uma coisa pontual dentro do vídeo que atinge essa bolha. Então, eu tô falando de perpétuo. Mas em algum momento eu puxo isso. Eu puxo a questão da família, eu puxo a questão da religiosidade. Por quê? Porque vai alcançar a bolha correta. Então, a comunicação na internet, ela é feita através de bolha. Só que aí a gente atrapalha isso, porque a gente quer falar com todo mundo que nos acompanha. Então, a gente pensa mais no que está sendo passado do que, de fato, em quem vai alcançar. Então, eu prefiro alcançar as pessoas corretas, mas alcançar todas elas. Por quê? Porque esse conteúdo sai da minha base. Então, esse é o ponto. Se você quer falar com todo mundo da sua base, possivelmente você não vai conseguir falar bem com todo mundo. E não vai gerar o princípio que eu falei, que é a identificação. Mas quando tu fala com a bolha, você pode até ser que você não vá conversar bem com todas as pessoas, porque você está falando uma coisa muito específica. Mas a chance desse conteúdo sair do teu perfil e encontrar mais pessoas parecidas é muito grande. Então, eu não alcanço todo mundo do meu perfil, mas eu alcanço pessoas que são iguais às que estão no meu perfil, que ainda não estão. Então, eu tenho mais alcance. Entendeu? Uhum. Então, eu vou sempre para esse lado. Agora, quero aumentar o meu engajamento e meu alcance interno. Então, eu vou falar de coisas que não necessariamente têm a ver com conteúdo. Então, eu posso falar de algo mais pessoal, eu posso falar de algo que seja mais um hobby, algo que eu alcancei que as pessoas gostariam de alcançar, os meus princípios, as minhas falhas, as coisas, né, que eu já passei e eu sempre gosto também de, nas conversas que eu tenho ou nas perguntas que eu recebo, eu gosto de ficar bem de ouvidos atentos para falar assim, cara, por que essa pessoa perguntou isso? Da onde é que ela tirou essa informação, entendeu? Porque às vezes aquilo que ela perguntou é o que outras pessoas gostariam de perguntar, especialmente quando a gente fala de rede social, né? Só que aí as pessoas têm essa questão. Eu, quando saio, é inevitável, as pessoas vão falar comigo sobre Instagram, vão falar comigo sobre produção de conteúdo. E é o meu papel sempre escutar isso com atenção, porque a dúvida que alguém tá me fazendo presencialmente pode ser a dúvida de várias pessoas lá, né? Especialmente quando a gente fala de coisas que são íntimas. Então, a questão da minha filha, a questão da minha esposa, a questão, enfim, das minhas empresas, eu posso levar isso, mesmo que não tenha nada a ver com o Instagram. Do tipo, tem até um conteúdo que eu tô editando agora, que eu fui numa feira lá em... Hoje é terça, né? De terça. Lá em Alphaville tem uma feira hoje que chama... esqueci o nome da feira, mas é uma feira gigantesca. Que tem um pastel lá, velho, que, mano, é bizarro. Cara, aquele pastel, Bruno, você não tá ligado? Tipo assim, é o melhor pastel que eu já comi na vida. É muito, muito bom. E você chega nessa feira, e se você perguntar pra qualquer feirante, sério, assim, cara, qual que é o pastel que todo mundo fala que tem que comer nessa feira? A feira deve ter mais ou menos 1 quilômetro de feira. É muito extensa. E tem várias pastelarias, mano. Deve ter umas 5, pelo menos. E as pessoas sempre falam dessa mesma. Ela chama Canda. É bizarro de bom, tá? Ok. E aí, eu cheguei nessa pastelaria e falei, mano, que loucura isso aqui, né? Primeiro que ela é gigante. E ela tem um monte de gente. Tanto fazendo os pedidos, quanto fritando as coisas. E é um processo que ele é muito inteligente. Porque são 2 pessoas fritando. Tem uma pessoa só pra pegar os pastéis e colocar na fritadeira. E tem quem recolhe e entregue. Só que, mano, imagina, são, sei lá, deve ter uns 40 ingredientes diferentes, sabores diferentes. Como que isso não vira uma confusão? Essa é a primeira coisa. Essa é uma pergunta minha, mas por que não fazer um conteúdo sobre isso? E depois, como é que puxa marketing dentro disso? Vamos lá. O que é marketing ali, né? Por que esse pastel é tão reconhecido e tantas pessoas falam sobre? Primeiro, porque tem distribuição. E segundo, porque tem qualidade. Porque se tem distribuição e não tem qualidade, não ia adiantar nada. Mas que distribuição? Os próprios feirantes. Por que esses feirantes falam? Pode ter vários motivos. Pode ser porque a dona, uma vez ou sempre, vai lá e distribui pastel para eles quando nenhuma outra pastelaria faz isso. Então, já começa a gerar um gatilho de reciprocidade. Se alguém perguntar de pastel, eu vou falar dela. Ela foi a única que teve esse cuidado comigo. Segundo, é bom. E aí, velho, como é que tu faz para ser bom? Tem uma pessoa que faz pastel lá no meu condomínio toda semana. E o pastel dela é ok. Mas se eu fosse dono daquela pastelaria, como que eu faria para ser o melhor pastel? Por que ela se acomoda com o pastel dela? Será que ela acha que é tão bom assim, ela não pode melhorar?
Porque esse pastel que eu tô falando lá dessa feira é muito bom, mano. E eu já comi pastéis que são maravilhosos. Pô, tem um pastel aqui em São Paulo que fica lá no mercado municipal que é muito bom. E eu tô te falando sério, assim, o dessa feira é melhor. Mas será que o dono se preocupou em melhorar o processo dele? Será que ele foi aprender a fazer pastel em algum lugar? Não sei. Então, distribuição, tem como você ter ali as questões. E sobre ser bom, é uma outra dinâmica. Então, assim, eu falo sobre marketing. Mas a minha curiosidade nem foi essa. Foi como é que esse maluco consegue não confundir esse tanto de ingrediente e de sabor. E aí depois vem marketing, entende? Sim. Porque tudo a gente pode, de alguma maneira, levar nosso conteúdo. E é isso que a internet hoje gostaria de ter. Só que não tem. O que tem é, eu vou te ensinar como que você faz para ter o melhor disso, disso, disso. Ninguém quer saber, pô. As pessoas, elas querem ser induzidas por um conteúdo interessante. Ou curioso. Não é curioso esse negócio do pastel? Sim. Se tu vê a imagem, eu vou colocar essa imagem no vídeo, aí tu vai falar assim, mano, impossível. Porque é muito pastel, velho. Tu não tá ligado. Tipo assim, eu juro, deve ter pelo menos 30 pastéis ao todo, quando você olha assim lá pra fritadeira. Sendo feitos ao mesmo tempo. Imagina, como que o cara sabe, se Qual são sabor? 40 sabores, beleza, às vezes um pouco dobrado na ponta do pastel, às vezes tem um recorte, às vezes o formato é diferente, mas irmão, 40, tu vai lembrar de 40 formas? Não é possível, que eu imagino, o cara deve ficar perseguindo esse pastel ali dentro. Mas quando ele vira? Não sei, eu não tenho essa resposta, entendeu? Eu gostaria de saber, mas eu não sabendo, posso encontrar a resposta e fazer o conteúdo, ou não tenho essa informação, mas vou falar de marketing. Tá show, entendeu? Uhum. Uma dúvida agora pessoal também que eu ia te falar sobre o que tu falou sobre as bolhas, né? O alcance interno ficou bem claro sobre os tipos de conteúdo e sobre as bolhas. Eu vou fazendo conteúdo e vou alcançando essas bolhas, mas eu vejo, não sei se tu percebe isso também, uma galera que, por exemplo, fala sobre um assunto específico e para falar com uma outra bolha, ele cria um conteúdo completamente diferente. Então é assim, vou falar sobre mentalidade, falo de provérbios, e aí no meio eu coloco alguma coisa relacionada a negócio, ou eu já começo falando sobre isso, né? Então eu aprendi em provérbios, se você é empresário, então eu quero compartilhar com vocês provérbios, que é sobre isso, para quem é empresário, como é que você faz isso, pra você crescer na sua carreira, ok. Mas às vezes eu vejo, tipo assim, um cara pega um provérbios nada a ver, sei lá, vou pensar um aqui, que é totalmente nada a ver. Tem um outro livro da Bíblia, que é Cantares, que é sobre relacionamento sobre homem e mulher. E aí tem uns trechos que é como se fosse uma declaração mesmo, de amor e tal, etc. E eu sinto o seu cheiro. E aí, sei lá, vou fazer um conteúdo sobre isso. Uhum. E aí o cara faz um conteúdo só sobre isso, fala sobre relacionamento sobre mulher, mas o cara, sei lá, vende marketing, no meu caso. Uhum. Eu sempre fico na dúvida do sentido de, às vezes, de enviesar demais e não ser muito viral, porque eu vou falar muito, sabe, certinho, ou às vezes de abrir demais o tom da comunicação. E alcançar um público errado. Alcançar um público Sim. nada a ver. E aí eu fico, cara, qual que é o... Existe um meio termo disso? É que, na verdade, assim, a gente não vai só se preocupar com o público que vai comprar. Porque lembra que eu te falei sobre a relevância. Uhum. Então, como eu não tô sempre só preocupado com quem vai comprar, eu preciso que pessoas que me respeitem e se identifiquem comigo saibam do que eu faço. Porque essas pessoas conseguem me indicar ou falar de mim para outras pessoas. Então, na minha lógica de conteúdo, eu preciso que as pessoas elas saibam quem eu sou e o que eu faço. Porque no momento oportuno elas vão me indicar ou falar de mim. Então, esse é o ponto. Elas precisam ter clareza. Então, eu alcancei, por exemplo, influenciador. Tem um monte de influenciador que me acompanha. Eles não compram meus produtos, porque meus produtos não são para eles. O meu produto já foi para lojista e para prestador de serviço. Até o momento que eu também tirei lojista. E só falei com prestador de serviço. Só que o lojista ainda me segue e me acompanha e me respeita. E o influenciador é a mesma coisa. Mas por quê? Porque tem conteúdos lá que vão ajudar eles também, mesmo que eles não comprem. Mas eles indicam ou até mesmo distribuem o meu conteúdo para mais pessoas. Então, um influenciador que tem lá seus 50 mil seguidores, uma divulgação dele pode alcançar vários prestadores de serviço. Eu não tenho controle, mas ele está fazendo. Mas porque em algum momento ele se sentiu que ali também era um lugar confortável para ele estar. Aqui eu tô falando de também, obviamente, o meu nicho ele é muito amplo, né? Tem essa questão. Mas eu sempre gosto de pensar assim, eu prefiro alcançar mais pessoas e retirar uma pequena parte daquelas pessoas que vão comprar. Mas isso não significa que
eu vou deixar de ser relevante para todas essas pessoas. Esse é o princípio base. Uhum. Eu preciso que essas pessoas me respeitem. Aí eu te dou um exemplo. Há 2 anos atrás, eu fui no FIRE, numa palestra. Eu fui dar a palestra. E tinha lá nas pessoas que estavam assistindo, uma pessoa chamada Joyce. Essa pessoa me manda um direct após a minha palestra. E a minha palestra, eu falei sobre Instagram, que é o que geralmente eu falo. Só que no final da palestra, eu agradeço a Deus por ter me colocado ali. E foi uma coisa que foi muito forte pra mim, porque eu de fato parei a palestra e eu ajoelhei e agradeci a Deus. E eu coloquei as mãos pra cima e agradeci por ele ter me colocado ali, porque era... Pô, é Minas Gerais, foi onde eu fui criado, era muito especial pra mim aquilo que estava acontecendo ali comigo, então eu agradeci. Ok. Aí essa pessoa foi até o meu direct. E ela falou assim que ela ficou na palestra, mas que o momento que mais aproximou eu e ela foi o final, onde eu tive a coragem de agradecer a Deus e fazer daquela forma. E ela era muito religiosa, Uhum. e ela me mandou esse direct. Aí depois dessa mensagem eu falei, pô, eu fico muito feliz, obrigado por dividir aqui e tal. Aí ela pegou e falou assim, eu senti no meu coração de te pedir uma ajuda. Eu tenho o meu negócio, sou empresária aqui, e o meu negócio não tá indo bem. E eu queria muito uma opinião sua. Ela não me pediu nada de graça, ela só que me pediu uma opinião. Só que foi tão sincera aquela troca, velho, que eu falei assim, cara, eu quero ajudar essa pessoa. Não vendi nada pra ela. Eu passei o meu contato pra ela. E eu falei pra ela, faz isso, mexe nisso. E ela foi aplicando cada uma das coisas. Aquele princípio que eu falei, que a pessoa quer ser ajudada, e ela mostra. Cara, ela saiu. Eu vou falar o número porque, pô, é muito massa de ver isso. Ela tava ruim. Não sei se ela chegava a estar quebrada e tal, mas ela tava mandando muito mal. Ela não faturava nada no digital. O negócio dela era extremamente físico, né? Ganhava só dinheiro fisicamente. E hoje o negócio dela fatura 3 milhões de reais por mês no digital. Negócio que não faturava nada no digital. Por conta dessas coisas que ela foi... Não tô aqui dizendo que eu sou responsável pelos 3 milhões dela. Não. Mas que eu, com certeza, fui responsável pelos primeiros passos. Pra ela se desenvolver e trazer uma linha de receita que ela não tinha antes. E o que tem a ver com o Instagram ali naquele ponto? Inicialmente nada, porque ela veio falar comigo sobre a minha fé, que eu falei ali. E por conta disso, gerou um segundo relacionamento. Então, é por isso que eu tô te falando. Às vezes, as pessoas, elas vão chegar e vão querer te acompanhar por um motivo que ele não tem exatamente a ver com o teu produto. Isso não significa que a pessoa não tem interesse naquilo que você tem para entregar. Claro que você tem que tomar cuidado para você não sair aí só fazendo conteúdo de coisas que não agregam em nada ou, de fato, não agrega não. É que não mostram com clareza aquilo que você pode oferecer para as pessoas. Mas assim, vamos lá. Perpétuo Funil. Quem é que não precisa, velho? Que tá no digital. Ah, o cara só faz lançamento. Tá, o cara tá deixando de ganhar dinheiro de outras formas. Ah, mas é que ele quer gerar demanda reprimida. Tá, mas existem formas de gerar demanda reprimida e ainda assim recolher essa grana que tem na mesa. Tá, o cara tá no digital, quem é que não precisa então de funil de perpétuo? Todos os caras precisam, pô. Não tem como dizer que não precisa, não precisa. Beleza, tu pode não querer fazer. Mas você dizer que, tipo assim, não tem como você tirar uma boa de uma margem disso e até, inclusive, melhorar a tua receita de lançamento, é que você não conhece do mercado. Então, assim, muita gente precisa. Então, posso dizer que eu posso, sim, maximizar a comunicação, porque eu vou tirar muito proveito disso. E aí é justamente nas bolhas. Então, eu sempre vou, e Ezer sempre vai, pensar, eu preciso de respeito, eu preciso dessa relevância, mas eu preciso de venda, né? Então, é a junção disso. E a junção disso sim, podem ter pessoas no meu perfil que nunca vão me comprar, como tem no seu também. Mas mesmo assim, existem ali pessoas que me respeitam, que não vão comprar, mas vão me indicar, e existem as pessoas que vão comprar. E é assim que eu vivo, entendeu? Então, eu prefiro maximizar, porque maximizando eu potencializo outras linhas de negócio, entendeu? Então, muito bom esse filme de pensamento. Já abriu os insights aqui. Boa. Massa. Ó, a gente falou um pouco de formato de conteúdo, e tu citou alguns formatos de conteúdo, que algumas pessoas elas ficam meio que presas nisso, né? Mas eu não sei se teria, mas talvez fosse o mais fácil, ou os mais virais, ou que tu recomenda, se a pessoa, tipo, cara, mas eu preciso de 3 formatos ali pra criar. Ou eu preciso de 3, pelo menos, pra eu testar. Tá bom. Considerando questão de complexidade de criar, não fosse tão complexo, e que tivessem um resultado legal. Perfeito. Eu conseguiria pensar assim, ó, na dúvida, quer testar, quer validar, pensa nesses 3. Cara, vamos lá. Os que eu acho que
mais funcionam hoje, tá? Vamos colocar que a pessoa, se ela tá precisando de formato, é porque ela não é conhecida. Então, ela não tem relevância, nem muitos seguidores, e ela tá precisando achar um formato. Porque se ela já tivesse, ela não precisava achar. Então, vamos partir desse pressuposto. Ela talvez já seria o próprio formato. Ela já encontrou o formato dela e ela já tem seguidores. Então... Agora deixa eu fazer Gostei desse que tu falou. Agora, um ponto. Por exemplo, vou trazer um exemplo. Eu tenho seguidores, eu tenho ali um alcance, mas eu penso, como que eu posso alcançar mais pessoas? Um formato não me ajudaria nisso? Então, ajudaria. Só que geralmente a pessoa que tá atrás do formato é que ela tá querendo pessoas muito diferentes dos que ela já tem no perfil. Porque se ela tem seguidores, ela pode se apoiar aos próprios seguidores para ganhar mais seguidores, entendeu? Então eu não preciso necessariamente pensar num formato, porque o formato vai me trazer pessoas que muitas vezes podem ser muito diferentes daquelas que eu já construí, visto que a maneira que eu havia crescido essa quantidade de seguidores que eu tenho é muito diferente dessa que eu tô testando agora. Então isso é só a questão que precisa ficar do formato, tá? Entendi. Mas beleza, pode, claro, usar o formato para isso, mas eu acho que existem outras e tantas maneiras também de fazer isso, mas vamos falar do formato. Primeiro, tem aquele formato onde você basicamente grava a tela, assim, e você vai usar uma headline que ela é contraintuitiva e ela prende a atenção das pessoas, né? Então, eu tô ali falando de um assunto e falando, por exemplo, assim, ó, quer ver? Todo homem que faz isso vai quebrar antes dos 30 anos. Então, porque assim, aí o cara lá tem 26 anos, ele tá olhando pra aquilo e fala assim, mano, eu preciso ver o que esse cara tá falando, porque ele afirmou aqui, que todo homem que faz o que ele tá falando vai quebrar. Então é um formato contraintuitivo. Mas aí, no formato contraintuitivo, tem que ser contraintuitivo mesmo. E ele tem que gerar, eu sempre vou colocar assim, ele vai gerar curiosidade, né? Ou ele vai gerar identificação. Então a pessoa fica curiosa pra saber o que ele tá falando, ou ela fala assim, eu tenho 26 anos, eu não tenho 30. E até os 30 eu vou quebrar se eu não fizer isso aqui. Ou se eu fizer, não sei. Então eu preciso ver. Então, curiosidade, né? Ele provoca, sabe? Não sei nem se a palavra seria curiosidade. Ele provoca ou ele gera identificação. Então é totalmente diferente do tipo assim, 7 coisas que você não pode fazer se você quiser ganhar dinheiro na internet. Isso não provoca. Porque foda-se, entendeu? Desculpa até o termo, mas... mano, tá bom. Todo mundo fala de 5 coisas, 3 coisas. Não é que nem essa frase que você foi muito específico e eu que tenho 26 anos eu olho pra isso e isso me provocou, pô. Porque eu tenho 26, eu tô quase perto dos 30 e isso tá mexendo comigo, eu preciso ver. Então, esse é um formato contraintuitivo e, de fato, a frase, ela precisa ser forte. Ou seja, ela precisa provocar ou gerar identificação. E a forma de gravação é você ou teu celular mesmo, tranquilo, nada de muita informação. Segundo, tem um formato de contar história. E aí pode ser, sim, com um formato de tela dividida. Então, eu vou contar uma história. E, cara, juro, assim, pra você. Esse negócio de gancho, que as pessoas tanto falam, que, precisa ter um gancho, precisa viralizar. Cara, eu vou dizer assim, honestamente. Olhando pra... Hoje são, se eu não me engano, 34, 35 milhões de seguidores que a gente tem. Se eu for pegar os mais de 100 mil conteúdos que a gente já publicou, cara, 90% deles não teve essa preocupação com gancho. Ou até mais. Ou até, sei lá, 95%. Não existe esse negócio de, é só porque tem gancho que o conteúdo funciona, não. Claro que não, pô. Às vezes não tem gancho nenhum, você só tá preso porque você tá curioso de alguma maneira, mas não tem gancho. Então, a preocupação com gancho, ela é uma forma de alguma maneira, diminuir o esforço que você tem de fazer um conteúdo bom. Porque você tá se preocupando ali com os 3 primeiros segundos, pra pessoa ela ficar presa ali, mas muitas vezes não tem uma preocupação de fato com o conteúdo ao todo. Então, assim, não é que não funciona. Funciona. Mas não é só o que funciona. Muitos conteúdos sem gancho, como... Quantas vezes eu já vi cortes de podcast no viral ali, e o cara falava assim, cara, teve uma vez que eu tava com um amigo meu, e cadê o gancho disso? Não tem gancho, pô. Quantos dos conteúdos que tu assiste que são viral que não tem gancho? Entendeu? Então, muitos. Então, da mesma maneira que também temos que viralizar com gancho. Mas, enfim... Então, nesse caso, você vai contar uma história. Uma história que vai ajudar as pessoas a chegarem a alguma conclusão. Então, você olha pra tua vida e fala assim, cara, eu, Yezer, acredito muito naquilo que eu te falei, assim. Quando eu quero descobrir quais são as minhas habilidades e os meus fracassos, os meus problemas, eu vou olhar pra história da minha família. Então, eu já tô contando a história, entendeu? E aí, eu começo a explicar o porquê que eu acredito isso e como é que eu uso isso ao meu favor e como é que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, eu tô contando uma historinha
Como eu já fiz várias vezes, quando eu pego e falo a questão do pastel, é uma história. Quando eu pego e, tipo, falo de outras coisas, eu tô ali contando uma historinha pra depois isso aqui virar um conteúdo. Não tem uma preocupação gigantesca, eu tô falando 6 minutos aqui sobre o pastel. Mas de boa, porque depois eu corto isso daqui e vira 1 minuto. E tá incrível. Porque aí eu sei como é que eu começo a história, como é que tem um meio e como é que tem um fim. Porque basicamente a história é, o cara foi numa feira que tinha um pastel muito incrível. E por que esse pastel vendia muito? Por conta de distribuição ou por conta de qualidade? Como é que faz pra ter distribuição, como é que faz pra ter qualidade? Perfeito, esse é o conteúdo. Não precisa de toda aquela história, eu resumo ela, entendeu? Então, esse é um segundo formato, que basicamente é uma história, e ele pode ser pautado ali numa divisão de tela. E aí, cara, um último, assim, eu posso te dizer, seria uma informação que ela é muito valiosa para as pessoas, trazida de uma maneira que ela não é aquela do velho marketing, que é 3 informações para determinada coisa. Então, assim, é de fato um conteúdo que ele muda a vida das pessoas, e aí, só que esse conteúdo ele tem que ser ou muito bom, ou ele tem que ser pautado numa coisa que ela é recente ou novidade. Então, você falou no teu mercado que o tal do tráfego, do lançamento pago, ele é uma coisa do momento. Então, tá bom. Então, se é uma coisa do momento, o que eu posso falar dele para que as pessoas elas entendam prós, contras e principalmente entendam o que você acredita sobre aquilo. Porque não é só exibir, é exibir e mostrar a tua opinião sobre. Então, fala assim, cara, o tráfego, lançamento pago para mim, não funciona para todo mundo. É a tua opinião. Beleza, tu acredita nisso. Aí tu vai falar, eu não acredito por conta disso, disso. Eu acredito pra esse tal e tal tipo. E se você quiser fazer, faça isso, tome cuidado com isso. E é isso aí. Então é um conteúdo extremamente bacana, legal, mas que as pessoas de fato precisam e é com base em algo que é uma novidade ou uma tendência. Então, eu no meu Instagram, como que eu faço isso, né? Eu tenho 2 perfis que eu deixo ativas as notificações. O @creators, que é um arroba lá de produção de conteúdo que é gringo, né? E o @Mosseri, que é o CEO, né, do Instagram, que ele sempre traz umas coisas bacanas ali. Então eu deixo ativo porque ele vai responder umas caixinhas de pergunta que eu vou gravar a tela pra ver o que ele tá falando ali. Porque às vezes ele pega, numa dessas gravações de tela de caixinha, ele pega e fala que se você usa o Edits, que é um aplicativo, você tem mais distribuição do teu conteúdo. Eu falo assim, pô, mano, não era pra isso acontecer, mas foi o cara que é dono do Instagram que falou, entendeu? Tudo bem que ele pode ter falado porque ele tem proximidade com o Instagram, ele quer que as pessoas acreditem nisso e façam isso, e pode ser que não seja tão verdade assim, mas ele falou. Então eu posso usar isso para alguma informação que eu queira dizer. Mas ele só fez story, ele não postou isso, mas eu posso gravar e posso usar isso de alguma maneira. Então, se você quer falar de novidade, onde é que estão as novidades do seu segmento? Ou quem é que pauta as novidades? Ou quem é que pauta o mercado? Ou quem é que fala de coisas que eu preciso de alguma maneira de falar também? Então, no meu caso, são esses 2 perfis. Então, estão com as notificações ativas e eu entro sempre que recebo lá a notificação. O cara postou stories e eu já saio gravando a tela. De tudo. Por mais que eu não vá usar tudo. Mas, às vezes, eu tô lá fazendo um conteúdo no YouTube e que eu tô falando algo que eu preciso que as pessoas entendam de uma outra maneira e eu vou lá e coloco o vídeo dele. Por mais que tá falando em inglês, eu vou traduzir para as pessoas, elas vão entender. Então, é isso. Então, para mim, novidade, tendência, né, que seria essa última, essa questão mais contra-intuitiva, e essas histórias, para mim, são os formatos que, assim, são validados, mas que funcionam há muito tempo. Isso não é uma questão que é uma modinha. Vai continuar funcionando, eu imagino, por mais bastante tempo. Legal. Tem uma coisa que eu aprendi contigo, quando tu falou de perfis, eu lembrei, eu não sei se tu faz ainda, sobre aquele perfil zerado. Tu ainda faz? Perfil secreto, né? Tu ainda faz isso? Sim. Porque, tá, vamos lá. Quer que eu explique para as pessoas? Tá bom. É o seguinte, turma. Uma vez eu tava me perguntando assim, cara, como é que eu faço para fazer o Instagram, ou enfim, as pessoas corretas chegarem até o meu perfil, sendo que eu não sei como é que tá sendo distribuído esse conteúdo aqui. Aí o que eu faço? Eu vou lá, crio um perfil do zero e sigo só as pessoas do meu segmento. Então, seguindo só essas pessoas, na aba explorar desse perfil, as recomendações vão ser só de conteúdos do meu nicho. E aí eu consigo entender quais são os tipos de conteúdo, ou seja, que assuntos, como é que eles fazem a edição desses conteúdos, que é muito importante. Porque às vezes o teu conteúdo é incrível, mas a maneira que tu edita ele, tu estraga, entendeu? Tipo, eu tenho mesmo uma amiga, que eu não vou citar o nome dela aqui pra não ser indelicado, mas que ela é genial, genial.
A garota é genial. Incrível o conteúdo dela. E, velho, ela só não vai pra frente por conta que ela é muito apegada ao design. Ela é muito, tipo, nossa, precisa ser lindo, maravilhoso, porque senão as pessoas não vão ver a minha mensagem, ou enfim. Ela é incrível, cara. Só que o jeito que ela produz o conteúdo nunca vai pra frente. Ela tá lá, ó, anos, na mesma quantidade de seguidores, crescendo bem pouquinho, por conta desse preciosismo. Sendo que se ela mudasse só a maneira que ela produz essa arte, ou esses vídeos, né? Porque às vezes ela vai para estúdio fazer um negócio, assim, não tinha necessidade. Você poderia fazer algo incrível, bonito, esteticamente agradável com o teu celular, sem esse preciosismo todo. Então, quando você cria esse perfil, né, que eu tô falando, você vai ter uma visão. Você vai falar, cara, esses conteúdos estão nessa aba explorar, estão aqui porque eles funcionam e têm distribuição. Aí você olha pro seu. Você fala assim, cara, o meu é muito diferente desse. Tanto as cores, quanto os princípios de letra, quanto a maneira de usar, quanto os assuntos. Aí tu tá querendo ser o diferentão para que a sua imagem seja diferente das pessoas, beleza, mas tá funcionando? Porque se não tá funcionando, aí eu acho que você precisa rever, né? Então o perfil secreto é isso, tu vai seguir ali umas 30, 40, né, pessoas dentro de um mesmo segmento, se tiver essa quantidade toda de pessoas, entre gringos e brasileiros, e aí, em pouco tempo, ao interagir com esses conteúdos, essa aba explorar vai começar a aparecer conteúdos que são do seu segmento e validados, porque é o algoritmo tentando fazer você seguir novas contas que são semelhantes àquelas. E tem ouro, hein? Pra quem pegou essas últimas daí. Uma coisa bem legal também é... Eu acho que tu falou isso também na palestra também, que era sobre explorar e tu falou, por exemplo, sobre os concorrentes. Então, o que eu comecei a observar também? Sei lá, tem 30, 40 concorrentes. Aí, tu abre stories. Por que o stories daquele cara tá aparecendo primeiro do que o outro? Então você começa a ter até relevância dos outros perfis de por que esse cara tá aparecendo primeiro do que o outro e por que aquele outro tá aparecendo depois, porque é um perfil que você interage pouco, né? Mas aí tá. Aí tem um grande problema. O story, ele é 100% baseado nas interações que você faz com ele. Se você chegou no perfil agora, comecei a seguir agora, ele vai te mostrar lá por ordem, talvez, de qual foi a pessoa que você seguiu, mais recente e tal. Mas qualquer interação que você tem com o Story, mesmo que seja só assistir, já conta. Porque o Story, ele é individual, ele não tem um algoritmo, a não ser que tenha uma quantidade de respostas ou interações que elas são fora do comum, que são muito importantes e o algoritmo queira distribuir para mais pessoas para ele entender se aquilo é relevante para todo mundo. Só nesse caso, porque de resto, o algoritmo de Story, ele é muito específico com a interação. E é por isso que eu digo, se você não faz perguntas, se você não faz de alguma maneira com que os seus stories eles tenham necessidade de serem respondidos, não tem por que você ter mais distribuição, porque é a única coisa que é olhada ali. É segurar a tela ou interagir com comentário ou compartilhamento ou mandar coisa para você dentro do direct. Se você não estimula a conversa com as pessoas dentro do direct, sempre é querendo vender ou sempre é tipo uma... Eu converso com meus seguidores, pô. Inclusive... Às vezes as pessoas, elas me perguntam, o que você tá lendo? Ou enfim, uma vez tu falou disso no teu vídeo, eu vou lá no meu vídeo de YouTube e eu faço as pessoas irem no meu Instagram continuar a conversa sobre alguma coisa. Então eu tô falando sobre algo e no meio do vídeo eu pego e falo assim, mas não vou falar disso aqui não porque não é assunto do vídeo, mas faz o seguinte, se você quer saber mais sobre isso, vai lá no meu story agora e me manda essa mensagem aqui que a gente continua falando sobre isso. Obviamente dá pra responder todo mundo, mas nessas interações... eu vou conversando mais com as pessoas, mas eu tirei elas do YouTube pra ir lá no meu Instagram continuar aquele papo. Só que isso aumenta a relevância dos stories, porque o direct tem relevância direta, né? Com os stories. Então, eu converso com as pessoas, e aí a pessoa tá lá, me manda o livro lá que você falou. Aí eu pego meu celular, começo a filmar, e eu não tô nem aí se a minha esposa passou na frente, se tem um liquidificador ligado, um aspirador ligado, tô nem aí. Eu vou pegar como se eu estivesse mandando pra um WhatsApp de um amigão meu. Que ele não tá nem aí pra essas coisas. Eu vou mandar pra ele, ó, falar, o livro é esse aqui que você tava falando lá. Então, beleza, tá aí, ó. Manda um vídeo, ou manda um áudio, ou manda um textão. Então, até um dia desse, tava conversando com um cara e ele começou a falar que... eu tava falando sobre a minha esposa não gostar muito de muita gente lá em casa. E eu sou o contrário, eu adoro gente lá em casa. Se pudesse, eu colocaria gente na sala, no banheiro, nos quartos, lotava. Minha esposa é o contrário, porque ela não gosta de bagunça. E eu dividi isso com as pessoas. Aí teve um monte de gente que veio falar comigo, né? Sobre isso, e aí eu continuei o papo. Falei, cara, mas eu arrumei um jeito de resolver. Mas isso não foi pros stories, isso só foi no direct. E aí isso vai gerando essa proximidade com essas pessoas lá. Então, eu me preocupo em gerar essa
proximidade com as pessoas dentro do direct, porque isso influencia nos stories. Uhum. Então, pouco a pouco vou fazendo isso. E aí, então, só te respondendo essa questão aí, que é, então, ou eu preciso ter compartilhamento, ou eu preciso ter respostas, ou eu preciso de uma interação profunda com as pessoas. E aí eu digo que uma interação profunda é você ter um diálogo. Então, a pessoa te perguntar alguma coisa, você responder e meio que continuar. Estimular. Então, mostra para os seus seguidores que você faz questão de responder eles. Então, às vezes, você até pode tirar um print e falar, nossa, eu tava conversando com o Clayton aqui, no meu direct, e ele trouxe um papo bem interessante, me provocou, me trouxe uma pergunta que eu queria dividir com vocês aqui também. E aí, você até fala nesses stories, fala assim, cara, eu gosto muito de conversar com vocês dentro do direct, eu acho que é um lugar bem bacana, assim, de trocar ideia, e eu tiro pelo menos uns 30 minutos do meu dia só pra conversar com vocês. Aí a turma descobriu que você responde, descobriu que você ajudou um cara, e o Clayton agora viu que ele tá sendo visto ali, tá sendo, enfim, o papo dele gerou uma conversa maior, então agora ele é mais seu fã ainda, que é mais esses conteúdos. A galera entendeu que pode conversar contigo e tem uma possibilidade que antes elas não sabiam que tinham. E você vai gerar, tipo, todo um movimento por conta de um story que você colocou. Então é isso, tipo, é esse pouco a pouco que vai gerando essa proximidade com as pessoas, entendeu? Muito bom. Muito bom. Então, ó, esse finalzinho aí que pegaram, quem não pegou, Oh. pegou ouro aí de Se informação. não tiver, vacilou, pô. Ó, vamos se aproximando aqui pro final do podcast. O papo tá bom demais. E eu vou puxar aqui, antes de fazer a última pergunta, puxar aqui a frase da carta. Ai, Vamos lá. ai, vamos lá, hein? Ó, Mas já é pra responder? é. Então vamos lá. Se você tivesse que voltar no tempo, qual seria a primeira decisão que você tomaria para cortar a curva de aprendizado e evitar o que te atrasou até aqui? Cara, esse aqui me atrasou, eu teria cortado isso e... Tá. Cara, inclusive foi essa pergunta que você esses negócios aí tá marcado, tá? Não, beleza. Eu fiz essa pergunta como exemplo antes de começar o Verdade. podcast, tu puxou ela. Verdade. Tá. Cara, eu buscaria primeiro resolver os meus problemas pessoais. Então, eu tinha alguns problemas pessoais com questão de maturidade, questão mesmo de maneira de pensar, que me atrapalharam de tomar algumas decisões em momentos que essas oportunidades apareceram. Então, eu não soube lidar com boas oportunidades que me apareceram no começo da minha jornada, porque eu não tinha aprendizado ou, enfim, maturidade para aquilo. Como é que resolve? Então, enfim, qual que seria a coisa que eu faria antes, né? Eu buscaria me conhecer. Como é que a gente faz isso? Em geral, deve ter esses cursos que são presenciais, de mentorias, assim, né? Tipo, de eventos. Isso faz muita diferença. É começar a fazer as coisas desagradáveis. Tipo, eu era muito tímido. Você não tá ligado como eu era tímido. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum problema com timidez. Mas antes, se eu ia pra um evento, eu ia ficar com uma única pessoa que eu conhecia no evento do começo ao fim. Ou se eu não conhecia ninguém, eu ia fazer uma amizade. Se eu fizesse, ia ficar com essa pessoa ali do começo ao fim. E aí, pô, ia perder a oportunidade de conhecer pessoas, de entender coisas novas, enfim, de ter um network, ou enfim, uma rede de contatos maior, né? Então, eu com certeza teria buscado me desenvolver pessoalmente. Pode ser através de livros também, não sei, né? Mas muito de quais são os problemas que eu tenho que vão me impedir de chegar onde eu quero chegar. E eu, olhando isso, timidez, problemas mesmo para tomar decisão, falta de maturidade. Tudo bem que eu sou muito novo, mas, cara, eu fui colocado num lugar que, sendo novo ou não, ninguém tava ligando pra isso. Ninguém tá, o moleque tem 21 anos, mas ninguém tá nem aí pra isso, pô. Na hora de você tomar uma decisão com alguém na sua frente, o cara não tá olhando pra você e olhando pra tua idade. Você tá ali é porque você mereceu estar ali. Então, tu faça jus a você estar naquele ambiente. Então, eu não soube muito bem lidar com isso porque eu não tinha essas skills de maturidade, porque não foram me ensinadas dentro de casa. Então, eu precisava buscar por elas, né? E eu demorei pra buscar. Então, acho que hoje até falo, né, de se conhecer muito por conta disso. Porque, de fato, cara, faz muita diferença. Quando você conhece suas habilidades, você já venceu muitos medos, isso te ajuda muito nessa questão do empresário, né? Enfim, do crescimento, vamos colocar assim. Então, acho que você, não sei se respondi, mas seria mais por aí. Com certeza, com certeza. Agora vamos para nossa pergunta final, que é o seguinte. Se você pudesse colocar em todos os outdoors ou, de repente, todos os Instagrams do Brasil, uma frase ou uma mensagem que você queria que todo mundo
visse assim ao mesmo tempo, que frase ou mensagem seria essa? Perfeito. É uma que eu tenho num quadro, que uma vez falei numa live, e o cara que tava na live comigo, ele falou que era muito forte aquela frase, eu carrego comigo, que é assim: a sua ideia não é louca se você não desistir dela. Acredito que assim, ó, dando um pouco de entendimento para essa frase, é que quando a gente começa coisas novas, ou principalmente começa coisas que a gente não tem muito conhecimento sobre aquilo, a verdade é que se a gente vai dividir isso com outras pessoas, elas tendem a diminuir ou te descredibilizar, ou enfim, te colocar questões ali que vão te impedir de realizar. Então fala assim, não, pô, Yezer, tu tá sonhando demais, cara, é melhor tu colocar teu pezinho no chão. Cara, eu acho que isso aí não é pra você não, velho, eu acho que é melhor você... Enfim, as pessoas elas vão falar essas coisas. Mas a ideia, ela só é doida mesmo de fato se você desiste dela. Porque se você não desistir, era muito doido pensar que quando eu tinha 15 anos e eu disse para as pessoas da minha família, eu vou ser famoso e por consequência disso eu vou ser rico. Eu falava para as pessoas isso. Só que antes eu queria fazer isso através do futebol. Só que não deu certo o futebol. E eu não desisti disso. Eu imaginava muito que aquela fama ia trazer o dinheiro que eu queria, né? Eu falava e as pessoas diziam isso. A minha avó mesmo falava assim pra mim. Eu falei, como é que você vai ser rico se você não fizer faculdade? Ou enfim, não mostrava muito interesse por isso, né? Eu fiz faculdade e tal. Mas a minha avó sempre falava dessa maneira. E eu acreditava que a faculdade não ia me deixar rico da forma que eu queria. Então, sempre que eu dividia, era isso. Era, não, meu filho, calma, as coisas não funcionam assim. Acho que você tá... Não sei de onde você tá tirando essas ideias. E aí, Bruno, vem a questão mais ouro aí disso tudo. Eu parei de falar as coisas pra minha família. E aí, ali dos meus 17 aos mais ou menos os meus 20 anos, 16, 17 anos, eu não falei o que eu tava fazendo. Então, eles não sabiam o que eu tava fazendo. Eu comecei a ganhar dinheiro, eles não sabiam o que eu tava fazendo. Eu comecei a ajudar dentro de casa, eles não sabiam o que eu tava fazendo. E engraçado que até hoje, se você perguntar pro meu avô, a minha avó até talvez saiba direito. Mas eles não sabem explicar o que eu faço. Não sabem. Por quê? Sempre que eu dividia, eles tinham essas coisas, né? Isso, você tá doido, você precisa fazer sua faculdade e tal. Porque eles não entendiam, e eu nem culpo eles só não entendiam a dimensão das coisas que eu queria construir. Então, eu não desisti e por muito tempo eu fiquei calado. E pra mim foi melhor assim. E aí depois, quando eu tinha conquistado alguma coisa, eu comecei a falar pra eles e dividir como que era o meu trabalho. E a minha família me respeita, né? Então, só que as pessoas respeitam só quem tem resultado. E é fim de papo, pô. Não tem muita conversa, entendeu? As pessoas só vão te respeitar se você entregar resultado. Senão, não vão te respeitar. Não adianta você cobrar das pessoas que elas te respeitem, que elas acreditem nas suas ideias. Você não entregou nada, pô. Você não mostrou nada. Por que você quer que as pessoas façam algo que nem você talvez faria no lugar delas, né? Ou enfim. Eu penso assim, né? Acho que essa é a frase. Boa. Cara, obrigado pelo papo, ter aceitado o convite. Tenho certeza que quem escutou aí, acho que quase 1h30 de podcast, pegou aí muitos insights. Se porventura, acho que não, mas se porventura alguém que está assistindo esse podcast ainda não conhecia o seu trabalho, como é que te acompanha? É difícil achar meu arroba, hein? Mas vamos lá. @HYESER no Instagram, Yezer, ou só digitar HYE, já vai achar lá. Isso aí em qualquer rede social. Então, se você não acompanhava o Yezer, fácil aí de achar, só vai ter ele. Vai ser difícil você achar outro. Verdade. Tem outro, mano. Tem outro que mora na Europa. Só que é um cara bem mais novo que eu, que ele deve ter, sei lá, acho que ele deve ter uns 16 anos. É uns 10 anos mais novo que eu. Então é bem... Mas não sei porquê, assim, da onde. Mas enfim, tem um outro. Nossa. Então, se você escutou esse episódio até o fim, você pegou muitos insights e Yezer compartilhou várias estratégias. Lembrando que toda semana tá saindo novos episódios. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tá escutando pelo Spotify também, você pode se inscrever. E deixa teu comentário qual foi o principal insight que você teve nesse episódio. A gente falou sobre muitos assuntos, sobre estratégias práticas, estratégia de mentalidade de negócio. Comenta aqui abaixo, que eu e Yezer vamos adorar voltar aqui. Eu vou mesmo, hein? Aliás, esse livro tá aqui, mano. Como é que compra esse livro, pô? Pelo amor de Deus. Esse negócio tá aqui no meio, o cara não me fala como é que compra. Quem tá assistindo esse episódio, no link da descrição vai ter beleza. lá. Top. Então, se você quiser saber lá sobre o livro, já vendeu hoje, vai ter lá na descrição. Você pode adquirir o teu livro, vai estar aí na descrição também, se você tem interesse, que é a metodologia que eu falei sobre como criar funis perpétuos. Aliás, eu vou precisar de ajuda do cara, mano. Vou precisar aprender esses funis aqui, velho. Daqui a pouco a gente vai ter o pós aqui, o episódio. Valeu, turma. Obrigado, viu? É isso e até o próximo episódio.